Olá pessoal, muito bom dia, 11 horas mais 33 minutos, estamos abrindo o toque de bola desta terça-feira, dia 25 de junho de 2019. Para material elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede, você encontra na ABT. Pó Pelotense, há mais de 100 anos de qualidade e tradição, cuidando de você e da sua família. Sinoscar, compromisso com o melhor negócio. Pensou qualidade, usou o cimento Cauê, um produto Intercement. 11h34, 23,9. Mais um dia bonito na capital do Rio Grande do Sul. Informando, ar-condicionado da Iquinha, na do Frio, Voluntários da Pátria, 3303. Toque de bola que hoje tem a produção da Paula Fernandes, que não é a cantora do Juntos e Shallow Now, não é? Mesa de áudio, Guilherme Lima e o Mário Almeida. Grande Guilherme Lima, esse tem muita história para contar. Central Técnica Norival Santos. Bom, participam do programa Cláudio Duarte, Roberto Pauletti e o César Cidade Dias. Você acompanha o Toque de Bola ao vivo pelo Facebook, a fanpage Esporte Band RS. Você pode nos seguir e interagir pelo Twitter, @Esporte Band RS, ou então mandar a sua mensagem pelo WhatsApp ou Torpedo 51993660949. 51993660949. Soluções em borracha na Dipebor tem, fone 33259033. Dipebor trazendo as informações da dupla Grenal e também da seleção brasileira que joga na quinta-feira aqui na Arena do Grêmio, agora com um adversário definido, que é o Paraguai, na fase de quartas de final da Copa América. Mas antes vamos a Atibaia, onde está o Rafael Esgriles, que vem acompanhando todos os passos da preparação do Internacional, e ele chega agora para atualizar as informações do Inter aqui no Toque de Bola. Diga lá, Esgriles. Tudo bem, Daniel? Excelente dia para você, para o amigo ligado aqui no Toque de Bola da Rádio Bandeirantes. Conversamos agora há pouco com o presidente Marcelo Medeiros do Internacional aqui na intertemporada, na cidade de Atibaia, com assuntos relevantes e importantes. O mandatário colorado afirmou que pelo menos nesta janela não vai ao mercado para contratar um lateral esquerdo. Exaltou bastante o Wendel e os garotos que estão sendo testados agora nesta intertemporada. Sobre Tyson e Arangues, muito difícil a volta desses jogadores bem valorizados, principalmente o Tyson, que confessou ao próprio Medeiros que não deve voltar neste momento, até porque o seu time exige uma multa rescisória altíssima. E o Arangues também, com a bela Copa América, não deve voltar pelo menos neste momento para o Internacional. E exaltou também a presença destes jovens jogadores, Eric, Leonardo Borges, Pedro Henrique, nesta intertemporada aqui do Colorado, no interior de São Paulo. O técnico Odair Hellmann fez um esboço do time titular com o Roberto na defesa, sendo a principal novidade ao lado de Cuesta. Lomba, Zeca, Roberto, Cuesta e Wendel, Dourado e Edenilson, D'Alessandro, Nonato, Nico e Rafael Sobis. Com a volta de Guerreiro, o Sobis deve ir para o time reserva, deve ir para o banco para a entrada do peruano Paolo Guerreiro. E vamos trazer um trecho importante dessa entrevista com o presidente do Internacional, Marcelo Medeiros. Principalmente, foi o que eu citei, não deve ir ao mercado para a contratação de um lateral esquerdo nesta janela. Não necessariamente. A janela vai abrir, o Inter... Essa janela, o mercado tem uma certa dificuldade, porque como o Campeonato Brasileiro já teve 9 rodadas, uma série de jogadores já tem mais de 7 jogos, restringe o teu leque de opções, mas o Inter não está necessariamente procurando um jogador para essa ou para aquela posição. O Inter trouxe para essa intertemporada 12 jogadores à base. Em Porto Alegre ainda está o Bruno Fuchs, que voltou do torneio lá na França com um problema de lesão, está se recuperando. Temos também o Zeca, que joga pelo lado oposto.
E então o treinador tem opções. Com a saída do Iago, foi uma transação importante. Fazia tempo que o Inter não negociava um jogador formado nas suas categorias de base. Isso é uma receita importante para o clube. Historicamente, é um dos pilares do nosso equilíbrio financeiro. E vamos trabalhar. Tem atletas com qualidade aqui para enfrentar os desafios do segundo semestre. Uma contratação de impacto, eu falo porque está no coração do torcedor colorado, o Arangues, o Taison, só com parceria, esses dois jogadores estão fora de cogitação? O Arangues jogou muito ontem, né? Assistiu o jogo do Chile e do Uruguai. O Taison, inclusive, teve em Porto Alegre assistindo algum dos nossos treinos antes da parada da Copa América. Conversei com ele não tem condições de vir agora, porque ele está muito bem lá, o clube dele não aceita a saída dele. Mas calma, a gente estamos trabalhando aí com o objetivo sim de qualificar o grupo, mas essa expressão aí de contratação de impacto, contratação de fechar aeroporto, é muito melhor a gente fazer contratações pontuais com jogadores que depois mostram o seu rendimento, como jogadores que vieram aí na nossa gestão, que hoje são titulares incontestáveis da equipe. Mas vamos trabalhar, vamos continuar trabalhando com a mesma característica que desses últimos anos. Legal, tem a palavra do presidente Marcelo Medeiros e como ele falou de lateral esquerdo, rapidamente, só para não atrapalhar e não quebrar o início do programa, tá falando aqui agora o Wendel, uma respostinha do Wendel aqui no começo do nosso programa no Toque de Bola. Porque sabe que se não jogar hoje vai jogar na quarta-feira, se não jogar na quarta vai jogar no domingo, então todo mundo se prepara para jogar mesmo, porque sabe que vai precisar de todo mundo. Se não for no mata-mata vai ser em jogos de Campeonato Brasileiro. Como falei, já volta contra o Atlético, depois já tem Grenal, então é só jogo grande. Então isso é bom para nós jogadores, é um motivo de uma motivação a mais, para se preparar ainda mais, porque a gente sabe que toda a certeza do mundo que vai precisar de todo mundo. Não sei se todo mundo já perguntou, estou chegando agora, queria que você falasse dessa intertemporada aqui em Atibaia, né? Importante para você que está retomando a titularidade aí no lugar do Iago, queria que você falasse da importância para você nessa intertemporada aqui em Atibaia. Para mim é importante para entrosar ainda mais, né, com os companheiros. Então são 2 semanas aí, não só aqui, mas depois em Porto Alegre também. A gente vai ter tempo para cada vez melhorar, aperfeiçoar os detalhes. E do coletivo é muito importante essa pré-temporada, principalmente em termos de recuperação de atletas, né? A gente tem jogadores aí que estão voltando de lesão. Dourado, por exemplo, está voltando. Moledo aí, se Deus quiser, já vai estar à disposição quando a gente voltar. Então esse momento está sendo muito importante para nós, acho que veio no momento certo para recuperar todo mundo, para encher o tanque novamente, para quando voltar todo mundo bem. Agradecendo ao Wendel, aos companheiros, tá aí, arredondamos toda a situação do Internacional aqui, que treina à tarde também. Hoje treina em 2 períodos e tem 2 jogos treinos na sexta-feira contra o Pouso Alegre e no sábado contra o Atibaia, e depois à tarde retorna a Porto Alegre, Daniel. Falou, valeu, excelente, Rafael Esgriles, e certamente a gente vai repercutir mais ainda a entrevista, né, do presidente Marcelo Medeiros, já que nós ficamos aqui atentos ouvindo a palavra do presidente do Internacional. Muito bem, vamos agora destacar o Grêmio. Yuri Falcão, que está em Viamão acompanhando... O que houve? Tô certo? Tá. O Yuri Falcão está em Viamão acompanhando o Tricolor na manhã desta terça-feira. Diga lá, Yuri. Bom dia, Daniel, ouvinte ligado no Toque de Bola. O Grêmio que hoje realiza o 2º dia de pré-temporada aqui em Viamão, dando sequência à preparação gremista para a sequência do ano. Nesta manhã, o elenco de jogadores foi dividido em 2 grupos de trabalho. O primeiro começou a trabalhar por volta das 9 da manhã e o segundo às 10h15. Até o momento, nesses 2 primeiros dias, os jogadores do Grêmio só realizaram exercícios físicos na academia e também no campo. A primeira atividade com bola só deve acontecer amanhã. O Grêmio que está acertando a rescisão contratual com o meia Walter Montoya. O jogador pediu para a diretoria gremista liberá-lo e esse pedido foi atendido. O jogador está a caminho do Racing da Argentina, a pedido do técnico Eduardo Cudê, com quem Montoya trabalhou no Rosário Central
há 3 anos. Agora o clube argentino precisa ainda acertar com o Cruz Azul do México para esse negócio ser concretizado. Por enquanto, o Montoya segue treinando com o Grêmio aqui em Viamão até que o negócio seja 100% fechado. Como o Grêmio já aceitou se desfazer do jogador, a tendência é que até o final da semana tudo seja acertado com o Montoya deixando o Grêmio e assinando o contrato com o Racing. O Grêmio permanece em regime de concentração aqui em Viamão até o próximo domingo. Depois o clube volta a trabalhar no CT Presidente Luiz Carvalho, onde vai realizar pelo menos 2 jogos treino. À tarde, o grupo de jogadores também trabalha aqui em Viamão, seguindo os trabalhos de condicionamento físico nessa pré-temporada gremista visando o segundo semestre, onde o tricolor terá pela frente a sequência do Campeonato Brasileiro e principalmente as fases quentes da Copa do Brasil e também da Libertadores da América. Daniel. Valeu, muito obrigado, Yuri Falcão. E aqui mesmo é Brasil. Quinta-feira, a seleção brasileira enfrenta o Paraguai na fase de quartas de final. Comando da maior rede de rádios do Brasil, o pai do gol, José Silvério, estará transmitindo para o país inteiro. Então vamos atualizar a seleção brasileira, Taigor Janke. Fala, Daniel, muito bom dia para você, bom dia para quem está nos ouvindo aqui no Toque de Bola, nos ouvindo na Rádio Bandeirantes. Seleção brasileira que vai ter essa terça-feira reservada, sem contato com o público, também sem contato com a imprensa, porque o único treinamento que vai ser na parte da tarde, ele vai ser com os portões fechados. A imprensa não vai ter acesso a essa atividade no CT Presidente Luiz Carvalho, que está marcado para as 13h45 da tarde. Nem mesmo entrevista coletiva vai acontecer hoje, vai ser um dia exclusivamente de trabalho, que o Tite vai concentrar os esforços para a partida de quinta-feira, que já tem um adversário definido, e é a seleção do Paraguai. Seleção do Paraguai que ficou em terceiro colocado no grupo B, com apenas 2 empates e ainda assim conseguiu a classificação a partir do empate de ontem entre Japão e Equador. Como nenhuma das equipes venceu, caiu a vaga no colo do Paraguai, que vai enfrentar o Brasil na próxima fase. Seleção praticamente confirmada com Fernandinho na vaga de Casemiro. Casemiro que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. O volante do Manchester City treinou normalmente nos últimos dias, está recuperado de uma lesão no joelho e deve estar no time titular na próxima quinta-feira, 9h30 da noite, na Arena do Grêmio, jogo contra a seleção do Paraguai. Ingressos praticamente esgotados. Restam apenas os ingressos da categoria 1, que custam R$400. E até mesmo esses estão sendo vendidos a toque de caixa e deve acabar muito rapidamente, possivelmente também já nessa terça-feira. Então, expectativa de casa cheia na Arena do Grêmio para as quartas de final da Copa América na quinta-feira, Daniel. Valeu, obrigado, Taigor Janke. Lembrando que as informações da dupla Grenal, que foram destacadas pelo Rafael Esgriles e pelo Yuri Falcão, são para Deep Ebor, solução em borracha. Na Deep Ebor tem fone 33259033, 11h mais 46 minutos. Esse é o Toque de Bola aqui na Bandeirantes, com os destaques dos integrantes do programa. Começo pelo Roberto Pauletti. Bom dia, eu tenho dois destaques. Vamos lá. O primeiro é o seguinte: fiquei muito satisfeito com a entrevista do presidente Medeiros, quando ele diz que levou 12 jogadores da base. Eu acho isso assim, um avanço, e eu estou saudando aqui essa nova decisão. Em quantos? Enquanto jogadores foram, não sei, foram quase 12, em quantos? 35 jogadores, se não me engano, foram. Não. E uma outra, Daniel, sabe o que é? Eu tenho uns amigos que têm cavalos no Prado, e eu gosto muito de jogo. Sim. O cavalo vai e ganha, e eles não têm assim, a parceria de te avisar antes para tu fazer um joguinho, né? Quem gosta de jogar como eu. Podia Sentiu uma alfinetada. Bem, né? Sentiu uma alfinetada, mas eu e o Claudião, nós não gostamos de jogo. Eu sequer claro. Ouvi e entendi. O cavalo do Claudião ganhou sexta-feira um show, inclusive. Ô, Danielzinho, posso fazer o meu destaque? Posso? Claro, já se vai. Meu destaque é o seguinte: o segredo está nas categorias de base. Nós temos que fazer uma campanha contra a contratação de jogador nota 5. Muito bem. Tô dentro. Cláudio Duarte, o teu destaque. Bom dia, doutor. Bom dia. Se o Paulete pode fazer 2, eu posso fazer mais, até porque eu tenho mais idade do que ele, né? Claro. Então, o primeiro é com relação a 12 na base em 35 jogadores. Sobram 23 que vieram o de fora. Eu ainda acho que esse número é pequeno em função da necessidade que um clube tem que ter de estrutura para a produção. Tá?
ficaria satisfeito a partir de 50%. A partir de 50% formado na base. Essa é a ideia que eu tenho. Também queria dar o destaque para, mais uma vez, a capacidade de verbalização do presidente Marcelo, quando consegue esclarecer de forma adequada e correta a situação do Internacional. Muito bem, gostou da fala do presidente do Desde que ele era pequeno. Depois pode trazer, inclusive, o que mais te chamou a atenção. Desde que ele era pequeno. Né? Para a gente debater, né? Aliás, falando sério, eu tô falando sério agora. Eu também. Né? Não, tu não. Tu deu uma letra pro Daniel. Não, eu quero cumprimentar aqui o Daniel e o repórter lá pela edição, o Daniel pela edição. Os Griles. O repórter dos Griles, porque é importante a gente ter esse tipo de feedback quando a gente está longe, né? E pegar e ter a possibilidade de ouvir o presidente num contato que é diferente do dia a dia, né? É outro tipo de relação, né? Senhores, Brasil e Paraguai, Venezuela e Argentina, Colômbia e Chile, Uruguai e Peru, as quartas de final da Copa América. Eu aplaudo a Venezuela porque os outros todos já são aqueles de mais conceito, de mais estrutura, de mais fama. E a Venezuela, apesar de todas as dificuldades do país, consegue mandar uma seleção que se classifica em segundo lugar num grupo onde ela não tinha nenhuma possibilidade, né, pelo contexto, pelos torcedores, de se classificar, porque era fraca. E ela demonstrou que dentro do campo, ao menos isso, ao menos dentro do campo, está organizado. Essa Copa América parece a copinha do segundo semestre do futebol gaúcho, classifica todo mundo, Cláudio. Mas eu estou elogiando a Venezuela só por classificaram isso. 8. Eu estou elogiando a Venezuela, só isso. A Venezuela ingressou nesse grupo aí, César, não é toda hora. Se tu não me permite que eu faça um elogio para aquele pessoal que veio tido e havido como quem vai apanhar que nem cachorro e consegue fazer um enfrentamento pau a pau, inclusive com a tua seleção, tu quer o quê? A Venezuela era uma seleção que tomava um natural do 8, Brasil. 10, 12, 6, 5. Era. Aí depois começou a se ajeitar. E pode parecer piada o que eu vou dizer. Já começou a tomar 2-0 no Brasil. Tem um planejamento, tem uma estrutura que buscou sair do fundo do poço, cara. Naquilo que o Claudião disse, porque o jogo, como o jogo tem os dois lados, tem um que quer ganhar e o outro que não quer que o adversário ganhe. A Venezuela, em termos de marcação no jogo contra o Brasil, jogou muito bem, gente. E eu acho que tem que exaltar também o aspecto socioeconômico. Por isso que eu tô falando, eu deixei entre linhas porque tu é um cara inteligente. Claudio, tu não é como esses que estão perto de ti aí que entende diferente. Eu tô aproveitando a tua fala mesmo, porque eu acho que vale exaltar, porque a Venezuela está destroçada e ela consegue vir por competência do seu treinador, da comissão técnica, dos seus jogadores, eu não sei de quem, mas eu acho que vale exaltar isso também, a força de vontade que eles têm de virem aqui com azarões, né? E conseguirem uma classificação. O exemplo básico de que veio o time com todas as dificuldades e os caras que vieram cobrir estão pelo Brasil inteiro sendo ajudados para não passar fome e ter onde eu dormir. O William do Porto Verde traz uma lembrança aqui que também é verdade, mas o que a gente está falando é muito na imagem de quem está representando um país que sofre hoje, né? Eles não jogam lá. Piores mas momentos. Eu não estou dizendo que joguem, só a representatividade. 95% não joga lá. Só a representatividade já é um peso, certo? Já é um peso, cara. Tá mas olha aqui, eu acho que tem que valorizar, tem que aplaudir, principalmente porque hoje o futebol venezuelano também ganhou, foi vice-campeão mundial. Não nessa Copa, na Copa passada. Acho que a gente precisa, mas eu vou confessar para vocês que o meu destaque hoje é melhor que o de vocês. Como sempre. Todos nós achamos isso. Não, a gente acha todo dia sempre que o teu é o melhor de todos. Por quê? Porque a gente fica discutindo categoria de base e fica discutindo contratação. Só que a gente é incoerente de forma epidérmica. A gente? A gente. Tu tá globalizando, então? Não, eu vou fazer aqui. Eu vou fazer aqui. O presidente Medeiros. Como já dizia o fã, presidente Medeiros, uma menina. O presidente Medeiros, ele fala na valorização das categorias de base. Perfeito. Posso passar uma listinha aqui? Dudu,
Klaus Alemão, Danilo Silva, Roger, Rossi, Parede, Vitor Cuesta, Moledo, Carlinhos, Edenilson, Felipe Gutierrez, Patrick, Lindoso, Neilton, Fabiano, Wellington Silva, Juan, Wendel, Damião, Jonathan Alves, Camilo, Emerson Santos, Zeca, Bruno, Carlos, William Potker, Guerreiro, Sobis, Robertson, Brenner, Luca e Richelli. Foram contratados no período dele. Posso te dar uma justificativa? Desses aqui jogam 3. Tu aceita uma justificativa? No período dele, o Pedro Lucas apareceu e não conseguiu se firmar. E ele saiu de uma fase trágica do clube e precisava dar uma resposta imediata. Quando tu precisas de uma resposta imediata, a base ela te acena com um resultado mais longo. E se tu não tem então um time bom, né, ele tentou montar um time. Então vamos pro outro lado. Vamos pro lado. Hoje ele está revertendo isso. Isso é política. Nós vamos pro outro lado. Nós vamos pro outro lado, pro lado azul. Douglas Friedrich, Bruno Graça, Edilson Kahneman, Negueba, Henrique Almeida, Cadu, Wallace Oliveira, Fred, Wallace Reis, Bolanhos, Gata Fernandes, Bruno Rodrigo, Beto da Silva, Christian, Arroio, Cortez, Hernani Brocador, Madison, Maico Suel, Marinho, André, Tony Anderson, Capixaba, Paulo Miranda, Bobô, Cícero, Maico, Fernandinho, Michel, Jael, Brian Rodrigues, Matias Rodrigues, Christian Rodrigues, Léo Moura, Rômulo, Tassiano, Montoya, Tardelli, Viseu, Paulo Vitor, Júlio César, Barros, Léo Gomes, Galhardo, todos contratados pelo multicampeão Romildo. Desses, quantos jogaram? É isso que eu estou te perguntando, quantos? Porque tu citou na relação do Inter que só 3 jogando. Não sei se 3, talvez mais. Eu tô querendo só dizer o seguinte: contratar jogador nota 5, de cada 10, 1 dá certo. Aí eu concordo. E os outros 9 viram custo. Que podem tranquilamente. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo do Grêmio. Tu contratar o Tardelli não tá errado. Tu vai gastar 1 milhão por mês, pode até ele não vingar 1 milhão, mas esse tu sabe aonde pode ir. E o Montoya, que número é nessa tua escala de avaliação? O Montoya pra mim é aposta. Não, o Montoya é nota 5. Nota 5. Então não viria. Nota 5. Só pra não fugir, César. Nota 5. César, só pra não fugir. O Montoya não fica no Grêmio porque o Renato não gosta do Montoya. Os motivos de não dar certo. Não. Mas nos motivos de contratação. Como o Pauletti bem diz, quando a situação é catastrófica, tu não... Era a mesma do Romildo. Não, eu sei, tô dizendo, nessa hora, tá? Vamos tentar fazer um exercíciozinho aqui. O contexto esportivo permite que tu aposte na base quando a situação está nesse pé, quando a situação é tão difícil assim, ou o contexto esportivo te exige que tu traga jogador contratado? Claro que o contexto joga contra. O contexto, e eu já disse aqui... Por isso é que eu chamei vocês de incoerentes. Não! Por isso é que eu chamei o senhor de incoerente. Por quê? Por isso é que eu chamei o senhor de incoerente. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que vocês dizem que tem que apostar em categoria de base, vocês dizem que nesses momentos tem que contratar. Eu não disse isso. Frase, não. Quem disse foi o Pauletti, não eu. Eu estou respeitando o que ele disse. Na mesma frase, tá? inclusive. E justificando que quando a situação é de dificuldade, o time está lá embaixo, tudo, o contexto inclui torcida, conselheiros, imprensa, todo mundo é do contexto. Não deixam que tu sobreviva apostando só na base. Não deixam, a pressão é grande. Ah, não, tem que fazer alguma coisa. E começam umas cobranças que tu sabe bem. Tu foi dirigente, eu fui treinador dos 2 grandes. A gente sabe como é que é. Tu tá louco pra botar os guri, não tem como, a não ser que tu queira fazer um crime com a carreira deles todos. Porque o contexto não admite, o culpado disso é o contexto. Claro que tu tá certo quando diz, não, a política tá equivocada. Qual foi o meu destaque aqui? 12 em 35 é pouco. É pouco. Tem que ter no mínimo 50% para cima de base para ter estrutura de gente criada na tua casa. Só que o contexto, na hora ruim, aí que eu digo que o Pauletti está certo, o contexto não permite que tu só sobreviva de base. Ele exige que tu contrate nem que ele venha a pé, ou pela rodoviária, ou de táxi, ou pelo aeroporto.
É que essa discussão é um mundo fantástico de Bob, né? Uma coisa é o que a gente acha, a outra é a prática. A prática ela não vai mudar. Pode mudar. Por que não? César, tu fosse dirigente numa época que o Grêmio financeiramente não tinha quase recursos para investir. E com uma base desmanchada. Desmanchada. Mas em alguns momentos a base pode também estar desmanchada. Então o ideal o que seria? No pior momento financeiro, tu ter uma base traz o mais barato. Sustente, né? Sim, mas quando tu não tem, tu traz o mais barato. O trabalho... Eu cito aqui o Juventude, o César, que uma vez eu fui fazer um jogo contra o Grêmio, aí daquela história de chegar cedo e tal, e até um press kit chegou mais cedo na cabine, né? Chegou quem? O press kit, aquele dos jogadores e tal, que tem o material de apoio ali, tá? Achei que tu tinha um comentarista novo lá. Não, press kit não. Seria Cláudio Press Kit, hein? E aí o seguinte, eu fui fazer um levantamento, assim, o jogador veio de fora e tal. Mais de 50% era... Deu 57, alguma coisa, o cálculo na calculadora ali mesmo. 57, alguma coisa só de jogador formado pelo clube. Mas só de jogador da base. Pra mim esse número não existe. Eu vou confessar pra vocês, pra mim esse número não vale nada. Então, mas não vale nada porque não jogam e porque preferem contratar. Não, é porque... E quando o clube tá mal, não adianta tu apostar na base que tu vai afundar. O meu cálculo, o meu raciocínio, e aí eu peço, o meu raciocínio é simples. Nós não fazemos parte, nós temos uma pirâmide financeira no futebol. Imaginem uma pirâmide, tá? O nosso ouvinte aqui... Teófilo, Cref ou Miquelino? Tá? Não, imaginem uma pirâmide. Existem os ricos, os grandes clubes que não olham para a conta bancária, que contratam os jogadores que querem. Tá. Esses não fazem parte da nossa realidade. Depois disso, existe o leste europeu e clubes secundários, clubes de passagem. Por exemplo, o Porto é um clube de passagem. O Porto é um clube que vem aqui, contrata por 6, 7 milhões, 8 milhões. Porto, Benfica e Sporting, os três. Aí depois tu tem o mercado da China, e o mercado mundo árabe, hoje não tanto, mas também já foi um mercado importante do ponto de vista de contratação. E aí depois tu tem os emergentes lá, o mercado sul-americano, que tu tem uma realidade financeira. Certo. Então tu não tem capacidade de trazer jogadores que com contratação dentro da tua realidade financeira consigam chegar aqui sem contestação. Jogadores que chegam aqui, que tu farda 10 neles e diz o seguinte, vai lá e resolve, diferente desses mercados. Por que esse raciocínio? Por que eu tenho dito isso? E aí, naturalmente, aí como a frase do Daniel, agora eu vejo a interatividade também, mas o César não ganhou nada. Não nós estamos falando. Nós estamos. É que eu acabei de ver uma interatividade. Não, mas aí é uma manifestação clubística. O que eu tô falando é aqui, ó. É a questão da contextualização e da realidade que nós vivemos. O Internacional, quando caiu, quantos da base aproveitou? Quase ninguém, porque quem tinha afundou com o time. O Inter vendeu 2 da base do time que caiu. As 2 melhores vendas do Inter foram os 2. Não, mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero te dizer o seguinte, a questão de aproveitar jogadores da forma que tinha que aproveitar, porque 2 jogadores, principalmente 2, olha aqui, ó, Ferrarese, Internacional, mandou um abraço, Valdívia foi um abraço, o Wendel, o Internacional vendeu porque o Wendel disse que não queria jogar a segunda divisão. Quer dizer, talvez fosse o único. O Inter... O Valdívia, desculpa. O William... lateral direito. Eu acho que o Andrigo saiu nesse período e tal. Não, esse já foi vários também, né? jogadores saíram porque eles afundaram e não tinham mais como recuperar. Então o que o Inter teve que fazer, César? Ele não tinha base, ele teve que montar um time. É mais ou menos a situação. É que para mim o contexto do Internacional, é outro. O Internacional desmanchou as categorias de base. Sim, o Grêmio também tinha desmanchado aquela vez. O Inter desmanchou e mesmo assim, mesmo desmanchando, botou no futebol mundial, por exemplo, o goleiro, que hoje é o melhor goleiro do mundo, um dos melhores goleiros do mundo. Mesmo com dificuldade. E tem um capitão do time hoje. Não, eu nem falo no Dourado, tá aí. Eu tô dizendo assim, eu tô dizendo pro mercado. Colocou no mercado. Então, essa questão, por que eu tô batendo na questão da política? O Grêmio hoje... Tu que é um homem inteligente, tu acha que o sucesso do Alisson foi uma coisa planejada, programada? Não foi.
Ele era o terceiro, ele só jogou porque tinha 2 dele que se machucaram. Desculpa, Claudião, ele estava num processo que todo mundo sabia que... Não, ele estava num processo e aí vem ao encontro daquilo que a gente bate sempre aqui. Para te lançar gente da base, ou é na emergência ou na necessidade, lembra disso? Alves, olha aqui, ó, Ferrarez, William, Valdívia, Sacha são de razoáveis para baixo, Daniel. É o recado do Vinícius Alves, perfeito. Isso. Perfeito. Olha, sabe que eu acho Sacha que não é. Sacha não é. Eu acho que não tem verdade. O Sacha foi um sonho de verão. O Valdívia se perdeu na vida. O Valdívia foi um sonho de verão. Não, mas ele se perdeu. Tá, mas tu sai de um ambiente que é ruim, tu não joga em nenhum clube, alguma coisa... Eu vou fazer a mesma relação, tá, Paulete? A mesma relação desse período para vocês verem como esse negócio é maluco. O Grêmio revelou nesse mesmo período dessas 50 e tantas contratações que eu citei rapidamente, o Grêmio revelou o Léo, goleiro, que hoje foi vendido lá foi emprestado, liberado, acabou sendo vendido lá na Europa, de um time do... O Inter fez a mesma coisa com o Eduardo Henrique. O Léo. A mesma coisa. Arthur, Matheus Henrique, Jean-Pierre, Patrick, Caio, Lucas Poleto, Everton, Thais Sandels, né? PP, Vico, Jailson, Darlan, Jonathan e Guilherme. Vocês olham o percentual de aproveitamento daqui vou fazer uma em relação a aqui. isso. Eu nem botei, por exemplo, nem tá aqui. O Luan, por exemplo, não tá aqui, porque é anterior. Tu te lembra do ano passado? Sabe por que isso deu certo? Porque o Grêmio tinha Marcelo Groi, tinha Leonardo Moura, tinha Jeromel, Kahneman. É mais fácil, César. O ano passado, num time pronto. O ano passado o Grêmio criou a equipe de transição, te lembra? Sim, faz tempo já. Faz tempo, né? O Inter também, Paulo. O que aconteceu no Gauchão com aquela equipe de transição? Todos foram arquivados. Tu já viu qual é o time de transição? Não. Pega a escalação desse time de transição. Sabe por que foi arquivado aquele time? Porque os guris fracassaram naquela primeira fase. E deu certo porque, em cima do que o Daniel disse, tinha uma base de sustentação. Claro, tinha política. Não. Olha aquele time, Daniel. Bota aí Caxias 2, Grêmio 3. Outra coisa não tem. César, Grêmio 2, Caxias 3. O Paulete tem, que ano isso? O Paulete tem razão. Ano passado. Quando eles perderam e que não foram bem, eles foram arquivados por um tempo. 4-3. Foram arquivados por um tempo para que o contexto esquecesse a atuação horrível. E foram recuperados em treinamentos, dando apoio psicológico, emocional e trabalho. Campeonato Gaúcho, tu diz, César? Olha a escalação do Bruno Grassi, Madson, Juan, Mendonça, Guilherme Guedes. Balbino, depois Patrick, Mateuzinho, que é o Matheus Henrique, né? Jean-Pierre, Lima, PP, depois Léo Tilica, Isaac e Alisson. Tem praticamente 4 titulares do time. Sim, mas eles tiraram fora todos para recuperar emocionalmente da catástrofe do que aconteceu. Política. Claro que é por política, César. Capacidade de entendimento político. É reconhecimento dos caras em campo. Mas nós estamos dizendo isso. Se o Grêmio não tivesse ganho, esses guris todos teriam sido mandados embora. Mas o que o Grêmio ganhou de lá para cá? Como? O Grêmio ganhou quase tudo que ele jogou. Que isso, Paulo? Tu mesmo disse que o Grêmio fracassou ano passado, que o Grêmio não ganhou. Mas isso não é do ano passado. É do ano passado. Esse time é do início do ano passado. Gaúcho do ano passado. Vamos pegar a data aqui certinho. Que eles não foram bem e foram arquivados da recuperação. Nós estamos falando essa foi a política que eu fiz do ano passado. Né? Segunda rodada do Campeonato Gaúcho. O Grêmio tinha uma base tão forte que ele pôde sustentar esses jogadores. Não, que ele pôde tirar fora e recuperar emocionalmente. O Grêmio teve. O Grêmio e voltar depois. Porque os guris fracassaram. Porque sabia Acontece que tinha uma base tão forte que ele pôde recuperar esses guris e recuperar depois. Então o que eu quero dizer é política. Não tem verdade absoluta, César. Isso que tu fala de política parece que é uma coisa assim, ó. Parece que não admite que haja um contorno nessa política. Não tem verdade absoluta. O Internacional estava destroçado lá. Se ele não contratasse esse bando de cabeça de bagre aí, ele não teria subido. O que eu quero dizer... O Grêmio, se não tivesse aquela base de contratações que ele fez, esses guris teriam sucumbido. Se tivesse botado eles no fogo, na obrigação, nenhum deles estava jogando. O que eu quero dizer, então, mas é exatamente sobre isso. Eu vou pegar o exemplo que dá certo e o exemplo que dá errado. O exemplo que dá certo... O que o contexto dizia quando os guris foram mal? Ninguém joga nada, não dá pra jogar, manda embora, tudo.
a política Mas de o bom contexto, então, senso. o contexto não entende nada. Mas o contexto nunca entendeu nada, tu sabe Porque, disso. por exemplo, o Grêmio tem nesse time aí 4 titulares. Mas o contexto não entende nada porque o contexto, ele pensa com a emoção e não com a razão. Mas aí que tu tá, sabe Claudião. disso. Eu tô dizendo exatamente, eu tô falando Então, exatamente sobre isso. Tu tem que pensar com a razão e não com a emoção. Futebol, a realidade do futebol cada vez nos impõe exatamente essa. Vou dar um exemplo, pegando o Grêmio que acertou nesse caso aí, que tem aí 5, 6 jogadores do time. Recuperou uns meninos que estavam na beira do precipício. Não, pro contexto, como tu diz. Pro contexto. O Grêmio não, todo mundo sabia do potencial. Eu sei disso. Agora, vou dar um exemplo. Pegando o Grêmio, pegando o erro de posicionamento, um erro do Grêmio, do próprio Grêmio. O goleiro. O Grêmio contratou 2 goleiros acima de 30 anos e o Léo, que era contexto da sua base, o Grêmio emprestou com passe fixado baixinho para um clube de Portugal. Posso dar minha opinião? A comissão técnica achou que ele não tinha competência para ser o novo Groy. E errou. Não acho. Mas acha que errou? Não, claro, onde é que tá o Léo? O Léo foi vendido para um time maior na Europa. Para qual é time que ele foi? Não, foi para um pequeno e revendido. Revendido. Mas Como o Eduardo Henrique do Inter, é a mesma coisa. Não serviu aqui, vende lá e vai para outro. Mas é diferente, o Léo é menino da base. Eu sei, Quer mas ver o negócio é o mesmo. Dentro dessa política. Rio Ave. Tu quer ver um erro? Olha, o Rio Ave. É que ele foi vendido. Ele foi para ninguém. Não, ele é foi pro Rio Ave e aí ele foi vendido para outro clube. É menor que o Caxias. Eu quero fazer o seguinte. Tu quer ver o Caxias? Porque é o meu time, né? Tu quer ver um erro que eu acharia absurdo? Tava indo pro Al Ittihad, não sei se fechou, né? Olha só. Saiu do mercado pequeno pro mercado pequeno. Da onde? Jeddah. Al Ittihad de Jeddah. Jeddah. Mas olha aqui, um erro que eu acho que o Internacional faria, um erro grosseiro, seria trazer o Arangues de volta. Que estão falando aí. Tu acha o Sacha pior que o Parede? Tu não pode. O Sacha é melhor que o Parede. Ah, tá. Porque o Sacha foi embora e o Parede ficou. O Arangues agora que tu vende o Edenilson, algumas relações tem uma base complicada, né? Se tu vende o Edenilson, tu não traz o Arangues? Se vender o Edenilson é outra questão. O Edenilson me é parece mais que barato. muito mais linkado nisso aí. Mas ele não vai vir. O Internacional, primeiro, eu gostei muito de ver o presidente dizendo que vai fazer um plano. Plano de carreira não é a palavra, mas vai fazer um plano para manter o Edenilson. É assim que se faz futebol. A gente conversou aqui, Paulo. É mais caro. Tudo na mão dele, é só pegar o maquininho e ver que o cara provas, vai trazer o Arangues. Nós estamos provando aqui, ó. O presidente falou que o Arangues jogou bem ontem. Ele não deve ter visto o jogo. Não, Ele não tocou na bola, o Arangues ontem. Nós estamos provando aqui, e eu concordo contigo. Nós estamos provando aqui. Quando tu acerta, tu contrata 50. Quando tu acerta, porque o Edenilson acertou, concordo? Sim. Iguais ao Edenilson tem vários. Veio o Bob, veio o Anselmo, veio o Richelli, veio o Fabinho, aí veio o Edenilson também. Veio o Lindoso. Aí veio o Lindoso. Deu certo o Edenilson. Bom, é como o Kahneman e o Jeromel. Iguais ao Jeromel, o Grêmio trouxe o Cadu, o Grêmio trouxe o Paulo Miranda, o Grêmio trouxe o Bruno Rodrigo, mas trouxe o Jeromel. Veio o Jeromel. Deu certo? Bom, agora deu certo. Agora certo, não sai mais. Agora não sai mais. Aí eu fecho contigo. O que o Grêmio fez? O Jeromel jogador de ponta, o Kahneman jogador de ponta, o Maicon era vaiado quando veio. Tu tinha certeza? Quantos Maicon o Grêmio contratou? Do São Paulo, não, né? quantos Maicon o Grêmio contratou? Pois é, mas aí eu vou perguntar uma coisa mais subjetiva que a gente sempre fala aqui. Quem indicou o Maicon, não sei se foi o Renato? Bom, quem indicou o Maicon tinha uma boa visão do que o time precisava naquele momento. Necessidade da característica. Quem indicou o Maicon, na verdade, vem antes do Renato. Quem indicou o Maicon foi o Rui Costa. Inclusive, o Roger aceitou. A grande maioria dessas contratações que o Grêmio fez, e desse time que fez tanto sucesso, e a gente precisa sempre fazer justiça, foi o trabalho do Rui Costa. Muitos desses nomes que hoje viraram referência para o Grêmio foram contratados pelo Rui Costa. Não, eu só queria fazer uma correção. Ou pelo menos no período do Rui Costa. Porque quando o jogador dá certo, só para tu saber, Claudião, quando dá certo o jogador de futebol, tem um monte de pai da criança. Eu sei disso. Mas isso aí é fato. Eu não quero eu só fiquei com as derrotas aqui, eu não conto nenhuma vitória. Eu sei, eu não quero tirar o mérito do Rui Costa, mas na época qual era a função dele? Qual era a função do Rui Costa? Não, diretor executivo. Diretor executivo é aquele que executa a decisão tomada pelo departamento de futebol, presidência e comissão técnica. No caso na época não tinha visto de futebol, né?
Então era direto com o presidente e a comissão técnica. Porque o diretor executivo, nós temos que, no final das contas, entender. O nome dele está ali. Ele é o cara que é contratado para executar pela falta de tempo dos outros. Ele foi... Se tu me disseres assim, eu garanto que o Rui Costa decidiu sozinho os nomes, foi lá e buscou. Aí o mérito é todo dele. Não existe isso aí. Não existe, porque o executivo é para fazer o que os outros não podem fazer, não tem tempo. Só me permita, o Léo tá em negociação com o Mônaco. Não tá fechado ainda. É isso aí. O Léo... O goleiro tá indo pro Mônaco. O Rio Ave comprou e tá revendendo Deve ter ido mal ele. Vou repetir. Ele vai pro Botafogo. Vou repetir. Europa, então. Como Eduardo Henrique, o Inter deu com um precinho, foi para time pequeno, foi eleito melhor volante, os caras já compraram e já revenderam. Bom, eu não quero falar mal do Léo, obviamente, né? Mas eu quero dizer o seguinte, que a comissão técnica do Grêmio avaliou que tanto o Paulo Vitor quanto o Júlio César eram mais goleiros que ele. E errou. Tu acha que errou, Sérgio? Errou. O Paulo Porque Vitor, senão o Mônaco tá jogando muito. Não, senão o Mônaco tinha vindo aqui buscar o Júlio César. Não, mas é óbvio que errou. errou. Quem é o Mônaco na hora das coisas do futebol? Assim como eu tô acertou. falando, quem é o Mônaco na hora das coisas? Que isso, Paulete? Quem é o Mônaco? Pode mais. O César, só para fazer um reparo sobre o... o... árabe que botou um caminhão de dinheiro lá e retirou tudo. Os caras foram tudo embora. Eu tô pesquisando aqui. O Maicon veio na época do Filipão. Eu sei. O Filipão e o Ivo Vogt. Os caras que conhecem. A comissão técnica do futebol diz, olha, nós queremos que tu vá lá e negocie aquele lá. O executivo é contratado para isso. Mais um detalhe, o Ivo Wortmann na época cuidava também da base e muitos jogadores que estão hoje foram eles que pensaram da base. O Everton. Aí eu volto na minha questão, a comissão técnica tem olho bom. Everton, Wallace... eu não sei, o Dourado tá voltando e agora o Palmeiras vai ter que ter medo porque nós vamos passar por cima do Palmeiras. Não. Com o Dourado, com o Moledo. Acabou. Moledo ainda não está com bola, hein? Mas ele vai estar pronto para jogar, nós vamos passar por cima do Palmeiras aqui. Tô aceitando o jogo aí. Será que o Inter tá torcendo para o Guerreiro essa Copa América? Pega quem? Porque a decisão da Copa América é 3 Uruguai, dias né? antes desse jogo lá. O Guerreiro vai se despedir agora. Contra o Uruguai agora. São 3 dias, né? O Guerreiro tem que descansar, que ele tem que passar por cima daquele Paraguai. O Grêmio, por exemplo, que tem o Everton ainda, a gente não sabe do futuro do Everton, mas a tendência, o Brasil joga agora parece um jogo caroço, né? Tu acha fácil? Historicamente, eles são historicamente, se eu tiver medo do Paraguai, eu... Não estou dizendo ter medo, mas... Mas tu estava com medo do Sub-23 do Japão? Você está com medo do Sub-23 do Japão. Eu disse que era um passeio. Sub-23 o Japão não ganhou. O único problema do Paraguai... A vibração ontem dos torcedores brasileiros, quando acabou e viu que era o Paraguai, estava pipocando pro Japão Sub-23. Quem que tava pipocando? Mas ontem foi um estouro, era foguete ontem vibrando que era o Paraguai. Olha, o centroavante aquele do Paraguai, que parece o Alex Bagé, ele periga encaroçar, hein, contra aquela dupla do Diário do Brasil. Hein? Vai começar de novo. E não vai jogar o craque do César ainda. Esse é um problema. O Casimiro. Esse é um problema. E sem o Casimiro perde, hein? Esse é um problema, Pelo que o César disse, esse é um problema. O Casimiro perde. O Casimiro tem 37 partidas pela seleção e nunca perdeu. O Santander é bom jogador, mas está fora de forma. Eu sinceramente... Ele parece o Walter. Eu achei ele pesado. Ele tá um pouco gordo, ele ganhou... Não, forte não. Se eu sou eu sou gordo. Não pode ser. Não, assume de vez que tu é um gordinho. Graxudo. Tu é gordinho, graxudo. O gordinho que satisfaz. Mas não esse negócio. Santander não. Santander ele é muito forte e escampado. Sempre quando tu toma banho, tu te seca bem. Porque se fica água nos pneus, os mosquitos proliferam. Mas aí é pó pelotense. E olha aqui, ó. Apesar de gordinho, se tivesse mobilidade, é o Daniel. Mas o Santander ele é bom jogador, cara. Mas o lugar dele é o banco mesmo. É uma tranqueira, cara. Mas ele é bom, ele não é mau jogador. Para a realidade do Paraguai. Isso vão tomar 4 aqui em Portugal. É a realidade que houve a vibração ontem, quando se livraram do sub-23 do japonês. O que aconteceu? Eu vou te dizer, tá? Essa Copa América tem 5 times. O Japão pode ser um absurdo que eu vou dizer. Mas tu jogar com o Japão não é fácil, cara. Não é a carga de tu tropeçar pra um time desse
Mas de eu acho tu que vacilar, tu imagina o seria muito Brasil mais tomando fácil. Jogar gol contra o do Japão não sub-23 é do comer Japão. sushi de graça, rapaz. Vocês estão brincando. Mas eu acho que comigo. seria muito mais fácil o Brasil passar por cima do Japão do que Estão vai ser do brincando. Paraguai. O Paraguai tem muito mais tradição, não dá nem pra comparar. Tu quer ver como time que se defende se a melhor. Argentina pega o Japão, 4 também. não, se complica, sabe por quê? Por causa do emocional do grupo, César. Não, o problema Tu da toma um Argentina gol do Japão, o tu problema entra em parafuso, é o cara. Rei Charles. O Japão ganhou de quem, O Rei né, Charles é que é essa o Copa problema. América? O Uruguai não ganhou do Japão, Sérgio. O Japão não ganhou, a gente sabe por quê. Mas não ganhou. É jogo. não, o eu Brasil vi. ganhou. Eu tava em campo lá, eu vi o Estavam jogo. caminhando. Olha aqui, Jogou ó. muito bem o Japão. O Brasil O tem um Japão jogo, tomou tem 4 jogo... do Chile, que não foi jogo pra tomar. O Japão não ganhou de ninguém, né? Mas, enfim. O Daí Paraguai ganhou de todo mundo. Aí o César tem razão. E o Paraguai? Mas o Japão, por exemplo, empatou com o Uruguai, que foi aquele Paraguai vai não Isso, jogo. e o Foi Paraguai? o melhor jogo da Copa E América. o Paraguai ganhou de quem? Vocês conhecem a história do jogo da vida, né? Não, o melhor jogo foi ontem. Vocês O Paraguai viram o Uruguai, perdeu pra Uruguai- Colômbia, depois empatou com a Argentina e empatou com o A Catar. Copa América tem 5 seleções. Vocês viram o Uruguai e Chile ontem? Eu vi. Pra mim foi o melhor jogo da Copa até agora. Eu até esperava um pouco mais Ó, do não, jogo, mas foi bom mas jogo. É jogo de Dois time, times né? fortes. É jogo Sabe de que- time. né? Aqui, ó, Ali é jogo de time de futebol. vem cá, pelo amor E de quem Deus. perdeu o jogo, Claudião, foi o treinador. O treinador do Chile. Pô, o Chile tava bem no jogo. Né? Aí daqui a pouco ele faz uma modificação, fecha mais o meio campo e tal, entregou o jogo pro Uruguai. Ou foi o Uruguai que Não, veio não, não, diferente? não. Ele que entregou. Olha Ele que o entregou Uruguai jogo. veio diferente e obrigou o time Chile parou a de se atacar. fechar. Não, Pegou o jogo, botou o time pra Ele trás. abriu mão de atacar. Cara, tu acha que treinador bota o time pra trás, Sérgio? Tu E sabe outra que coisa, não, e aí Sérgio. tu sabe que O a outro bola time aérea- é que te empurra. Tu já sabe, o Chile, mas o ontem- Chile é sempre assim. O outro O time Chile é é que um te time empurra. muito bom, mas daqui a pouco engrossa o jogo e a bola aérea lá dentro da área deles. Eu é tô tudo dizendo, mas mais aí não alto que a é, altura mas aí do- não é culpa do que a altura do treinador. Joãozinho, né, Aí não é Deus. culpa do treinador se os jogadores mais qualificados disponíveis têm 1,50 m. Mas seja mas- como for. É problema do treinador Mas o isso. que aconteceu ontem O treinador não foi isso. mandar vir pra trás, é Mandou outro o time que te empurra, Não, ele rapaz. botou o time pra trás. Claudião. Seja como for, tá? Ele viu, ele quis empatar o jogo para tentar classificar. Claro que ele E quis mais empatar, do que isso, e mais do que isso. Nessa Copa América nós temos 5 equipes. Nós temos o Brasil, a Argentina, o Uruguai, a Colômbia e o Chile, Sim. tá? Qual o favorito hoje, se tu tivesse que apontar? Ah, eu acho que fica entre Colômbia e Chile já morre um. Então, quem complicou a vida, quem complicou foi o Chile ontem, que vai ter que enfrentar um adversário importante, que é a Colômbia. E me parece que o melhor time dessa competição foi o único que teve um enfrentamento de verdade. Até o Uruguai teve também, mas foi a Argentina e Colômbia, que a Colômbia ganhou e ganhou com méritos, tá? Assim como o Uruguai ganhou ontem com méritos. Essa realidade é que vai mudar, porque o Brasil pega Paraguai, tá no estágio menor. A Argentina pega a Venezuela, tá no estágio menor. A Uruguai pega o a Peru. Colômbia tem um enfrentamento grande contra o Chile. E o Uruguai pega o Peru. E o Uruguai pega o Peru, que também, o Peru. E é mais fraquinho Agora também. vamos combinar o seguinte: esquentou a Copa América, né? Ficou bom de ver. Não, vai Não, ficar é que a boa, vai tendência- ficar boa se Onde Brasil, Argentina, Uruguai e qualquer um dos outros dois ganharem. Aí fica os 4 bons. E mais do que isso. E olha a tendência. A tendência é Brasil e Argentina. E a tendência, pelo que fez a Colômbia até agora, é Colômbia e Uruguai no dia Ou 3. Brasil e Uruguai. Não, é Brasil e Argentina. Brasil e Uruguai. Não tem, é só na final. Na final. Tá? É Brasil e Argentina e principalmente Colômbia e Uruguai. E aí um alerta, né? Um alerta urgente para as pessoas que estão nos ouvindo. Esse Colômbia e Uruguai, a tendência, tô colocando como tendência porque o Colômbia foi primeiro, vai pegar o Chile, que é um adversário difícil. Tendência desse Colômbia e Uruguai, 3 de julho, Porto Alegre. Bom, esse eu vou de novo. Porto Alegre, Colômbia e Uruguai. E aí Ô, sim, Chico Noveleto, te prepara aí. e aí eu tô contigo, Paulete. Aí nós estamos falando de cachorro grande, de jogo grande, de 2 times muito fortes, com o James Rodrigues, com o Cavani, com o Suárez, Ontem, quando com o terminou. Quadrado, jogadores verdade. top de linha. Ontem, quando os jogos terminaram, que se estabeleceram os adversários, um amigo ligou: e aí, Claudião, vais torcer pra quem? Eu perguntei: Jô? Eu sou uruguaio? Meio-dia mais por 22 supuesto. minutos. Conexão de Ideias apresenta Mirklink, o primeiro navegador brasileiro a atravessar o Atlântico Sul com a palestra Liderança e Protagonismo com a Vida.
dia 10 de julho, no Salão de Atos da URGS, às 7h30 da noite. Participe, ingressos no Sesc de Porto Alegre ou no site sesc-rs.com.br/Conexão de Ideias. Realização FEComércio, RS, Sesc e Senac. Alguns recados dos ouvintes aqui. Vamos lá, vamos jogar golfe na arena, acertar a bola no buraco é golfe. Aliás, como é que... depois a gente vai falar sobre isso, tá? Bom dia, Claudião. Como assim os treinadores não mandam recuar? Pô, tu fez isso a carreira toda, Claudião. Não, é diferente. Não, tu montar um esquema tático e estratégico pra te defender é uma coisa. É ruim. Agora, eu lembro até hoje do Elba de Pádua Lima, sabe quem foi? O famoso Tim, um treinador lá atrás, que foi considerado um dos maiores estrategistas do futebol brasileiro. E ele era técnico do Cruzeiro de Minas, Mineirão lotado. E no segundo tempo outro time deu um sufoco nele. Aí quando foi para a entrevista, o repórter perguntou: por que o senhor mandou o time recuar? Ele assim: eu nunca abri a boca para isso, eles é que nos empurraram lá para trás. Porque futebol é isso, às vezes eu não quero, mas a situação te eu tenho um baixinho lá atrás, de 1,50 m, aí botaram um grandalhão de 1,85 m, 90 para cima dele. O que eu faço? Eu faço um círculo na volta dele para ver se onde a bola cair tem o meu, mas senão ontem o treinador do Uruguai empurrou o time para baixo. Porque na hora que começou a apertar, ele tirou um atacante e botou o Coates. Mas aí ele já tinha feito gol. Eu sei, mas botou o time pra trás. Não, tô dizendo, mas aí vale. Você, faltar 5 minutinhos, o do Chile vou botar um de 2 metros lá atrás. O do Chile queria empatar. Aqui é o Antônio de Navegantes. O pessoal tá mandando uma foto de uma excursão do Inter. Viralizou ontem aquela foto. Essa foto viralizou, né? Até passei algumas que o Claudião não tinha. Não, já passei mais 2. Nós temos um grupo de futebol de botão lá, galera da Liga Denodense, ontem eles ficaram até de noite. Pra quem tá acompanhando o Facebook, já foi aquela primeira e mais 2 agora. Inclusive uma onde eu estou segurando el perro. Publica, Paulinha, nos comentários da live essa foto, porque... Para contextualizar o nosso ouvinte, é uma foto de uma que ano é? 75. De uma excursão do Internacional em 75. E ali foi uma passagem por Manchester. Isso. Aquela primeira foto foi em Manchester, né? E aí tem uma foto... Tá passando oRingo Starr fumando cachimbo. Starr, rapaz? Era o Ringo, rapaz. Ele tinha saído de... Olha o cachorro. Ele tinha saído de Liverpool, tá? E foi dar um passeio lá. Não, vamos lá. Mas é quase parecido, né? Mas pela cara de vocês na foto, vocês acharam na hora que era, né? Claro que eu achei. Eu ia o Ringo! E o cara deu uma baforagem. Eu não sou. Eu não sou ele. Era espanhol ainda. Cara, era espanhol. Era espanhol? Show! Barbaridão! Era espanhol, cara. Enfim, ele veio aplicar em nós agora. E a foto... Que vergonha. E a foto viralizou. A foto não fica nem vermelho, cara. E a foto viralizou, nós vamos botar. Mas tem mais live. 2 agora? Pode botar as outras 2 juntas aí. Ele meteu um espanhol e disse: bom, já que agora eu falei espanhol, o cara era espanhol, né? Vamos botar na live. Sim, por supuesto. Esse Claudião é um mito, baba. Que cara de pau, rapaz. O futebol é assim: o time nunca ganha, outro que perde. Tiago, aqui de Porto Alegre. Não concordo. O Fábio Lucena. Tu ganha o jogo. Vivemos em uma cultura que comprar e fazer negócios é inerente à moral de todos. Sendo assim, os clubes sempre vão contratar, mesmo que não seja necessário. Ou só contrata quando tem o dinheiro e quando tem pouco, contrata os ruins aquém daquilo que ele necessita. Só engraçado, vocês ficam enchendo a bola desse Everton, mas não esqueçam que essa Copa América é muito fraca, nível baixíssimo. Quando o Grêmio precisou do Super Everton, ele fracassou contra o River. Nossa... É a Cris Colorada, 12h mais 26 minutos, este é o nosso toque de bola que vai ao intervalo e volta na sequência. Com a Dufrio, o clima da sua casa fica muito mais aconchegante nesta estação e ainda economiza na conta de luz. Ar-condicionado Daikin Inverter 9000 BTUs quente e frio com selo Procel A. Este e outros modelos Daikin você encontra na Dufrio, Rua Voluntários da Pátria, 3303.
Precisou de borrachas para vedação de portões ou portas de garagens residenciais? Na Dipebor tem. Na Dipebor tem tudo em borracha para pequenos ou grandes reparos domésticos ou industriais. Seja qual for a sua necessidade, na Dipebor tem. Dipebor, Avenida Cairu 828. Acesse dipebor.com.br e saiba mais. Fone 3325-9033. Você tem o sonho do Chevrolet novo e a Sinoscar tem o compromisso de garantir o melhor negócio. E o compromisso agora é garantir parcelas que cabem no seu bolso. Onix Joy completo com entrada mais 35 parcelas de R$ 599. Está imperdível. Corra até a Sinoscar Farrapos ou Assis Brasil e aproveite. Sinoscar, compromisso com o melhor negócio. Se beber, não dirija. Aproveite as férias e os finais de semana e viaje pelo Brasil com a Ouro e Prata. São diversas cidades atendidas. Viaje com segurança, conforto e um atendimento diferenciado. Acesse ouroeprata.com, conheça nossas promoções, escolha seu próximo destino e compre sua passagem. Você ainda pode parcelar em até 10 vezes sem juros. Aproveite. Ouro e Prata. Tudo para você chegar bem. De primeira, projeção e opinião sobre os principais fatos esportivos, com Daniel Oliveira, neste sábado, ao meio-dia, aqui na Rádio Bandeirantes. Toque de bola. Meio-dia, 29 minutos, 24,8 a temperatura. Estamos de volta aqui na Bandeirantes para a ABT, agora um distribuidor autorizado, Furukawa. Furukawa, Avenida São Pedro 934, Avenida Eduardo Prado 1941, de segundas às sextas, das 8 da manhã às 6 da tarde, aos sábados até meio-dia e 30. Pó Pelotense, jogo pegado, correu muito, suou bastante, calção e suor, muitas vezes assam a virilha, né? E aí fica aquele banzé. Então vai uma dica no vestiário após o banho, seque bem a virilha e depois com a mão aplique o talco Pó Pelotense. Pó Pelotense há mais de 100 anos de qualidade e tradição, cuidando de você e da sua família. Sinoscar, compromisso com o melhor negócio. E reforma ou construção com cimento Cauê, não tem comparação, sua obra garantida com qualidade e resistência. Pensou qualidade, usou cimento Cauê, um produto Intercement. Meio-dia, 31 minutos. A temperatura 24,8, subindo na capital do Rio Grande do Sul. Ar-condicionado da Iquinha na do Frio. Voluntários da Pátria 3303. O Paulete até falava antes de começar o programa. A gente estava conversando ali numa das salinhas aqui da Bandeirantes. Olha o que joga o Cavani, é um troço impressionante, né, tia? Não é só pelo gol, né? Toda a movimentação dele. Vendo ao vivo, eu gosto de olhar ao vivo, às vezes, os jogadores. Ele joga um outro tipo de futebol. Assim como ontem eu fiz um comentário rápido sobre o futebol feminino, que é outro tipo de futebol também, o Cavani, ele está muito acima de todos até agora. Se eu fosse olhar assim, hoje não tem nenhum jogador para mim na Copa América jogando o que o Cavani está jogando. Ele é um grande jogador de futebol. Os caras estão falando que o Napoli quer de novo, né? Acho que além da capacidade, além da capacidade individual dele, que ele demonstra, ontem, principalmente ontem, na hora da necessidade, ele foi jogar marcando o volante dos caras. Ele deixou o Soares lá de 9 e veio ser o 8 antigo, aquele que fica na cabeça, o do meio campo, para bloquear a investida do volante do outro time. Eu vou te perguntar uma coisa. Isso é respeito ao trabalho coletivo dos amigos dele, dos parceiros. Eu que sou um defensor não, eu gosto muito dos treinadores, acho que eles são as estrelas, né? Eu tenho convicção que aquilo ali é uma orientação do treinador.
Sim, mas se ele não tiver essa predisposição... Ele monta o time para eles. Concordo. Mas se ele não tivesse essa predisposição, o craque mundial que ele é, ele é um craque mundial, um craque mundial, e o treinador dá para ele uma função de jogador comum, vai marcar sem bola o outro cara porque nós precisamos. Se esses mascarados, entre aspas, não vão fazer. O que? Eu? Não. Aí estou dizendo, além do valor individual, tem o respeito que ele tem pelo time que ele joga. Pelo time dele, pela seleção dele. Não, eu vou marcar sim. E no finalzinho, se tu lembrar, depois que o Coates com 2 metros tinha entrado, que ia ser bola na área toda hora, ele foi jogar na meia-lua da área grande para tirar de cabeça, cara. E ontem eu me lembrei do jogador que tu tinhas comentado já, que não tinha me chamado muita atenção, mas ontem jogou muito bem, foi o Betancur. Não, ele é titular da Juventus de Turim, cara. É um jovem, né? Jovem. E o Paredes mais jovem ainda. E o Paredes, mais jovem ainda. O Paredes da Argentina. Não, tu olhar. O Paredes do Uruguai, aquele 15. Tu viu essa frase? Aquele volante, tava Betancur e o Paredes. E o Nandes menino, mas o Nandes entrou depois porque o Arrascaeta começou o jogo. Que o Nandes também é jovem. O Nandes é bom jogador, né? Tirou o dedo e botou o Nandes. Não, no segundo tempo ele botou o Nandes e jogou, mudou de lado com o Arrascaeta. Aí ganhou o jogo. O teu lado volúvel me enlouquece. Mas eu não sou comentarista de resultados, César. Se eu olho e não gosto, No último jogo do Uruguai, foi uma crítica ao Betancur procurar o Paredes por parte de Roberto Pauletti. Não achei aqui. Não, do Uruguai não é ele? Não foi muita crítica, não. Eu disse que não tinha visto grande coisa nele. Mas ontem todo jogador precisa ter uma sequência. Né? Valverde, não é Paredes. Valverde, desculpa. Paredes é da Argentina. Paredes é o da Argentina, é o Valverde. O Valverde, que tem 20 anos. O melhor jogador em campo na vitória da Argentina 2-0 contra o Catar. Isso mesmo. Por isso é que eu me confundi, porque eu fiquei com esse nome marcado. Mas o Valverde é um menino que tem 20 anos. E se não me engano é do Real Madrid já, não é? E ele tirou ele depois pra botar o... Não, tirou porque morreu. Aí ele meteu um zagueirão de 2 metros que os caras iam botar a bola alta lá dentro. Mas só para dizer pro César que o Betancur, eu vi ele jogar, eu não sei se ele é titular na Juventus. Titular da Juventus. Eu não me lembro de ver. Ele é um jogador muito interessante. Mas ele é titular da Juventus. Ele jogou... Sim, o Valverde é o 15, isso aí. Ele jogou, ontem ele jogou muito bem. E ontem eles tiveram um adversário forte, né? Porque o time do Chile é um time forte, um time tem o Arangues no meio. Tem uns pequenininhos, como diz o César, né? Que, com aqueles baixinhos, sim, mas é o que temos pro momento é os Depois baixinhos. Eles botaram no final do jogo, aos 44 do segundo tempo, eles botaram um centroavante, o número 9, um grandalhão. Sim, centroavante. Que era pra bola alta. Aí tu fica olhando, mas o cara não podia ter botado os 10 minutos. Sim, mas aí o Coates já entrou pra não deixar esse grandalhão cabecear. Nicolás Castillo. Esse que entrou? É. Pois é, mas se o cara tá ali, tu tá perdendo o jogo, eu não quero o treinador do Chile. O treinador do Chile é o Rueda. O colombiano, sim. Que teve no Flamengo, lembra? E é bom o time do Chile, é bem treinado. Bom, bem organizado. Tem os pequenininhos, né, César? Infelizmente, né? Tem um problema sério ali na dupla de área, né? Eu digo, tem uns pequenininhos atrás, na frente. Só que o que nós temos para hoje no cardápio são os baixinhos mas bom. Né? Olha, Sanches. O Vargas é bom. O que jogou no Grêmio aqui é rápido, é insinuante. O próprio Arangues é um baixinho, muito bom jogador. Não jogou muito. O volantão lá, aquele zagueiro pelo lado lá que é... Não, esse é alto. Volante, o Pulga. Mas esse é grandão. O baixinho lá atrás não é bobo não, cara. O Medel é um jogador que... Mas não é bobo, tem cara. Vigor, né? O cara é pequenininho, mas não é... Olha... É bom também. É ótimo jogador. O Chile, na verdade... Eu estou dizendo, o time são do Chile é pequenininhos, perigoso, mas é o que tem. Essa geração, ela já está chegando quase ao seu final. Não como tá o Uruguai. Renovação, né? Como o Uruguai. E o Uruguai é um problemaço, né? Porque qual é o time do mundo hoje que repõe Suárez e Cavani na frente? E qual é o time do mundo que tem 2 ovos como Betancur e Valverde para ser os volantes daqui uns 10 anos mais? Serve Marcos Paquetá e Arthur? Não, porque vai ter que ter um volante que marque. Lucas Paquetá é o treinador. Vai ter que ter um volante para marcar. O deles tem 2 que marca e joga. Para, Claudião. Não tem? Sempre acha os uruguaios mais bonitos que os não, tu vai jogar? Tu? Pelo amor de Deus. Tu que
É que só preza. olhar a valorização do Paquetá e do Arthur, que é muito maior do que dos jogadores uruguaios. Um joga na Juventus de Turim e outro no Real Madrid. Os dois guris de 20 anos. O outro joga no Barcelona e na Inter de Milão. Sim, mas eu só contrapropus. Que muda? Eu dei o contra pra ti, porque tu quer que jogue o Arthur e o Paquetá numa meia cancha sem volante, e tu, depois do terceiro jogo, tu vai correr atrás do volante pra botar isso. como tu correu atrás quando o Grêmio jogou sem o volante. Deixa eu só te fazer uma pergunta. O Tite faz alguma coisa certa na seleção, não? Pergunta pro César. Mas eu tô perguntando pra ti. Mas tu tá perguntando pra mim por quê? Senão eu não tô falando nem dessa... Porque tu Não, acha... uma crítica em relação à seleção. A crítica não é da seleção, é de característica. Tá... É de característica. O César quer que jogue o Arthur e o Paquetá. Quando o Grêmio jogou sem volante, tu viu a água que foi. A minha e seleção... Quem é o teu volante, então? A minha seleção brasileira começa com o goleiro Alisson... eu quero saber o volante. Não, vai do meio pra frente, a defesa nós sabemos. Com o zagueiro Thiago Silva, com o volante Casemiro... Então, a discussão com o Valverde e o Bittencourt inexiste pra ti. E com o atacante Neymar. Vai embora pra casa. Tá. Eu tô discutindo 2 volantes, ele vem com 2 meia. A minha espinha dorsal começa com o goleiro. Espinha dorsal. Tá, vamos lá. Goleiro, espinha dorsal, volante. Um goleiro, um zagueiro, um volante, um atacante. Não é qual isso? é a vértebra que tu tá aí? Não, mas é que a espinha dorsal é essa. Tá. Goleiro Casemiro, Alisson. Tá. Zagueiro Thiago Silva. O Thiago Silva. Casemiro é o volante. Então tem um volante que não tinha antes, viu? Só pra relembrar, eu sou chato nessas questões. 37 jogos pela seleção, nenhuma derrota. E não vai jogar agora, Paulete. Não tem nenhuma derrota. Tá, César, ele jogou contra quem os 37? Olha que eu sou a favor do Casemiro. Ele jogou Copa do Mundo. Ele jogou mais partida difícil. A seleção se prepara para a Copa do Mundo enfrentando o rebotado do Rebotado. Tudo bem, mas ele jogou contra a Argentina, ele jogou Copa do Mundo. Eu posso estar sendo incoerente aqui, mas eu concordo. Ele não perdeu. Eu só não entro nessa discussão. Acho o Casemiro um baita jogador. Agora, que a estatística pura é uma coisa. Eu só não entro nessa discussão. Eu só não entro nessa discussão porque a minha proposição foi Bittencourt e Valverde, um da Juventus, um do Real. 2 meninos, um de 20 e um de 21 anos. Quem tem, para os próximos 10 anos, 2 volantes como esses 2. Aí o César me diz que é o Arthur e o Paquetá. Eu não propus isso. São 2 meia. Não, são volantes. Não, senhor. São 2 meia. No futebol de hoje são volantes. Ah, tá. Então tu joga. Diz pra mim, então, que na tua seleção que tu fez a espinha dorsal, aí tu vai tirar o Casemiro e vai botar o Paquetá e o Arthur. Tu não vai fazer. Porque tu vai ficar escancarado como o teu time tava há pouco aí tomando gol de tudo que é. Meu time joga no 4-1-4-1, certo? Sim. Vai jogar o Casemiro, Arthur, Paquetá. Mas não é a proposição que eu fiz a proposição de 2 volantes. E tu me vem com 2 segundo volantes. Eles jogam com uma linha de 4, com prática. O Nandes, esse que é volante no Boca, joga de joga aberto. Os volantes é Bittencourt e Valverde. Vai ver que quando engrossa não jogam também, Cláudio. Não, quando engrossar vai mais um volante pra marcar, mais um. Eu tô convencido que tu tem um olhar. Não te convenci. Tu tem uma memória um pouco mais crítica quando eles falam português. Tu não me convenceu. Quando eles falam português, a tua crítica é um pouquinho mais. Não, se eu fosse comparar, eu diria pra ti assim, ó. O Brasil tem com o Casemiro um volante dos melhores do mundo. O Casemiro, o Arthur e Lucas Paquetá. Aí é um trio. Não é a dupla de volante. Mas no caso aqui, o Casemiro joga quantos anos mais como titular? Os dois citados pelo César, um é volante, outro é meia. Tá. Quantos anos o Casemiro tem? Que o Paquetá tá jogando de volante? Não, é meia esquerda. Aliás, eu não gosto dessa definição volante, sabe por quê? Porque ela é discricionária. Ela é. Eu gosto da palavra meio-campista. Tu sabe que é um erro que se comete no Inter, né? E se tu analisar Patrick e Edenilson... São 2 meio-campistas, eles né? Não são volantes. Eles são meias que marcam. Eles fazem papel de segundo, sendo meio-campistas. Meias que marcam. Mas os volantes, quando é volante por característica, ele é volante. É que volante, pra mim, é igual a marcador. Ele é mais marcador do que os outros. Eu tenho a mesma ideia. Tem que ser. Por isso que assim, ó, hoje, se eu usar o volante é o centro médio antigo. É o centro médio antigo, é. Se eu usar o volante hoje, Casemiro, Dourado, são volantes. Isso.
Usa o resto, os outros. Fernandinho. O Fernandinho. Os outros, pra mim, são meio-campistas. Usa então Concordo. usa o termo que se usa na Argentina. A Argentina usa volante de contenção. É a mesma coisa. De contenção e volante ofensivo. É a mesma coisa, mas tu concorda, tu concorda. Sabe que é que às vezes nada mais é do que semântica isso que nós estamos falando, mas é que eu acho que cria uma confusão para quem está ouvindo às vezes, e até para mim cria uma confusão. Quando a gente fala que o volante é Arthur, eu acho o Arthur mais do que um volante, eu acho ele é meio-campista. E ele é meio-campista armador e não meio-campista ofensivo. Ele pode até ser um volante porque ele tem categoria para isso. Mas ele não vai marcar como os volantão marcam. Não, é aí que eu quero chegar. Porque quando eu falo volante, a minha definição é a seguinte: de marcador. Casimiro e Dourado, por exemplo. É de marcador. Por isso que eu gosto de usar o termo meio-campista. Mas é por isso que eu disse que a discussão minha com o César ela é infrutífera. Que é volante contra meio-campista. Vocês estão falando coisas diferentes. E no time dele ele não joga sem um volante. Tu me desculpa, Claudio. Eu vi o Valverde jogar 200 vezes. O Valverde não é volante, então. Volante é um menino de 20 anos que joga. Ontem jogou de volante ele de um lado e o Betancourt do outro. Porque talvez como sempre foi. O jogo pedisse isso, não, só que mas no time dele. O Valverde joga muito mais na frente. Só para te dizer, no Real Madrid, quando o Casimiro machucou, ele jogou de 4 a 6 jogos de volante no lugar do Casimiro. Menino pegando experiência. Eu concordo com o Claudio, porque o esquema do Uruguai parte de 4 zagueiros, 2 volantes, 2 armadores, no caso o Arrascaeta pelo lado e o Lodeiro, ontem, né? E 2 atacantes. Se a gente puder fazer um desenho assim, né? Mas claro que depois que a bola começa a rolar, eles vão se adaptando. É um 4-4-2 sem bola que vira 4-2-4 quando tem a bola, então, acabou. E o Uruguai, antes eles tinham aquele o Edei, não, como é que um que jogou no Botafogo, até um volante, mas também volantão, aquele baixinho, forte. Aquele que era forte, meio sarará. Não é De Jong, não, como é? Não. Qual que jogou aonde, cara? Jogou no Botafogo, que era da seleção até pouco tempo do Uruguai. Arévalo Rios. Tá. Então, eles sempre gostaram de ter esse esquema de 2 volantes, 2 armadores. Sempre jogaram assim. Aí, eu acho que o Valverde, ele até pode ser um Arthur, né? Mas eu acho que na origem ele é mais volante. Na origem ele é, inclusive, no próprio time dele. Eu não sei. Eu nunca vi ele jogar assim no Real. Ele, quando o Casimiro machucou, ele ficou de 4 a 6 jogos jogando como titular. Aí o Casimiro voltou para pegar ritmo, ficou no banco e entrou depois. E não entrou no lugar dele, entrou no lugar de um outro ainda. E já tomou conta do meio, né? Claro que ele é o titular, e ninguém está dizendo isso, tanto que ele é titular, que o senhor, inadvertidamente, diferente do que o senhor tinha verbalizado, o senhor escreveu que no seu time o Casimiro joga, então o senhor tem volante. O Casemiro, para mim, o Casemiro... é o melhor volante que tem. Um dos melhores jogadores que tem aí hoje, com aquela capacidade física dele, ele comanda o jogo de uma forma... Eu também acho. E é o tipo do jogador que eu gosto demais, que é um jogador que tem essa característica, que é o Kahneman também. Não é nem perto do Casemiro do ponto de vista técnico, nada disso, mas é um jogador que lê o que está acontecendo no jogo naquele momento. Eu prefiro o Fernandinho. Não, mas o que é isso? Fernandinho e ele não podem fardar. É opção pessoal. Não bota na mesma frase. O Fernandinho é muito bom jogador, o Fernandinho é o caso do Otamendi. Eu acho o Guardiola bom treinador. Não, tu não gosta do Guardiola? Ele não gosta do Guardiola. Não diz isso. Tu disse isso. Não. Tu vai amarelar não é agora. Que não gosto do Guardiola. Quando eu falo do Betancourt, ele vem e pisa em cima de mim. Não é que eu não goste do Guardiola. O que eu digo é que os grandes momentos do Guardiola são, e a gente não pode nunca tirar do futebol. Ele ganhou tudo, César. Ele ganhou 8 ligas em 10, só que a última Champions que ele ganhou, ele tinha um extra classe. E para ganhar esse tipo de competição, ou os times não estão em grandes momentos, ou vai ganhar o extra classe. Foi o que eu disse aquele dia. Eu não estou dizendo que ele não ganhou, pelo amor de Deus. Ele tem uma legião aí de pessoas que idolatram ele é ótimo. Só que existem situações que tu precisa do diferente. E tu vai ganhar porque tu tem o diferente. O Tite tá ganhando por quê? A gente olha... Porque ele teve a sabedoria de botar o Everton. Agora, por exemplo, a gente olha... E ele tá errando porque teria que ter o Felipe Neres. A gente olha a seleção brasileira desses últimos dias, que a gente vê o Everton aí pedido por todos, né? E vê o Arthur também no time. Não é por acaso que o Grêmio ganhou, né? Claro que não. Não é por acaso. Mas ninguém disse isso, César. Quando tu tem a qualidade é a principal arma para ti ganhar jogo. Tu tem 2 jogadores desse padrão
que estão muito longe da nossa realidade, muito longe. Nós estamos falando aqui em contratação de jogador, falamos aqui em um monte. Aí tu tem, num time como a seleção brasileira, que reúne os melhores jogadores brasileiros do mundo, é para ser em tese. Aí tu tem ali 2 jogadores que eram titulares, o Everton, nem titular absoluto era do time, né? E o Everton... O Pedro Rocha estava jogando muito, né? E depois não era nem o Pedro Rocha, depois foi ser o titular no final, era o Fernandinho. Né? Mas o Pedro Rocha, o Everton já tinha brilhado, por exemplo, na Copa do Brasil do ano anterior. Tu ter essa capacidade técnica dentro do teu trabalho, Claudião, tu vai ter mais chance de ganhar. Sim, mas... E é essa a questão que eu... E tu não pode esquecer a dupla diária, né? Claro que não. E um goleiro... um goleiro sensacional. Sabe por que eu estou dizendo isso? Por causa da tua linha espinha dorsal. O Grêmio tinha um goleiraço... Aqui, ó, se a espinha dorsal, como diz outro, se a espinha dorsal não tiver uma cervical estruturada, também dá problema. Às vezes a espinha dorsal é prejudicada pela cervical, não esqueçam disso. Mas o time, normalmente, ele se sustenta através dessa espinha. Mas aí eu queria te dizer diferente, concordando contigo mais uma vez. Isso? Mais uma vez. Sabe quem é que me ensinou isso? Não me lembro. Nelson Almeida. Tá. Ele dizia assim, César, na verdade ele chamava meu filho, porque eu sou o sobrinho dele, mas ele dizia assim, César, um time começa pela espinha dorsal. Sim, isso aí é, com todo respeito ao seu Nelson. Para quem não sabe, Nelson Almeida era diretor de futebol do Grêmio, campeão em 75. Com todo respeito ao seu Nelson, essa expressão é dita desde que o futebol começou, a espinha dorsal da sustentação, tá? Mas eu queria dizer diferente, só para que tu me dissesse assim, ó, essa qualidade toda é que faz, um time só é campeão. Raríssimas vezes são campeões aqueles que não têm maior qualidade do que os outros. Tá? O normal é o de mais qualidade ganhar, cara. O Corinthians, quando foi campeão brasileiro, ele tinha mais qualidade ou ele tinha mais organização? Ele tinha mais casamento de característica e aderiu a um modelo que lhe permitiu explorar. Mas olha o que eu disse. Eventualmente não é o melhor que ganha. Aí é que entra. O time do Corinthians... É que a gente vê, quando a gente olha a escalação na hora, muitas vezes a gente não sabe que o Balbuena era o zagueiro. Sim. Quem virou o Balbuena? Que o Arana era o lateral esquerdo. Não, mas era que o lateral direito é o Fagner, que se não machuca tá jogando na seleção brasileira. Que o goleiro é goleiro de seleção brasileira. Mas pela produção, César. Ele tava lá. César. É que no conceito do Cássio, o Cássio e o Fagner eu vou tirar. A escalação desse César, olha a pergunta. O Cássio, eles foram para a seleção por serem de confiança. Olha a pergunta que o Daniel fez. O Corinthians tinha a qualidade maior no campeonato? Não. Ele ganhou porque ele tinha uma sustentação de característica, casou as características e explorou um modelo que todo mundo achava que estava tomando conta do jogo e eles ganhavam sempre. Por quê? Porque eles jogaram no modelo ideal para as características que eles tinham. Eles tinham um jogo olhador. O time deles eu tô dizendo, eu não tô dizendo que é era ruim, eu tô dizendo que ele não era o mais qualificado. É que o que acontece? Não era na época, não. Eu acho que se tu botasse 4 times, ele estaria entre mas os 4. Todos nós falamos, o contexto esportivo geral, nós aqui, de que o Corinthians não era o time melhor tecnicamente, mas era mais organizado, características positivas nos diversos setores do campo. E aí tu te obriga a aplaudir o campeão, só isso. O que favoreceu mais o Corinthians naquela questão, que a gente citou muito aqui, é que o Corinthians tinha uma competição só para jogar. Também. Tá? Só que às vezes a gente faz uma análise crítica da nossa realidade e acaba fazendo isso e expondo isso para as questões envolvendo clubes de outros centros. Quando a gente olha a escalação do Corinthians campeão, o Corinthians do Carille, a gente vai ver, e muitas vezes, esse time... Por quê? Porque o Grêmio vinha ganhando não sei o quê, porque o outro... Só que o time deles era bom. O time deles ganhou pelo resultado conquistado abaixo, e eles dizem isso. Se tu conversar com o Carille, que foi meu jogador, foi meu quarto zagueiro, meu lateral esquerdo no Paraná Clube, ele vai dizer pra ti o seguinte... Por isso que ele é retranqueiro desse jeito. Por isso que ele é retranqueiro, porque ele aprendeu como é que a gente ilude os que acham que são bons. Eu tô recebendo aqui um misto de ironia e elogio para ti, César. Misto de ironia e elogio. O Flávio Chicote dizendo aqui, quando o Renato sair do Grêmio,
Vou fazer campanha para que o César seja o substituto dele. Sabe tudo e mais um pouco de futebol. Ironia. Ironia e elogio ao mesmo tempo. Eu não quero que o Renato saia do Grêmio e a possibilidade dessa ironia com elogio, ela não existe. O que eu quero dizer é o seguinte... Mas se eu fosse treinador ainda, e se eu fosse para um grande clube, eu lhe convidaria para ser o meu assessor. Com todo o respeito. Esse é o meu sonho, Claudio. Esse é o meu sonho. Assessor de treinador? De treinador. Meu assessor para assuntos relevantes. Não de treinador. Não, a chifra do Claudião. Não, e as chifras tinha que ir becado. Você da imprensa fica só criando a imprensa não, vai gravata, né? Não, tinha que ir becado, estiloso. Lá em Bagé. Claudião, entrevista vai ter aqui na Zona Mista, vai o meu assessor. Isso, de gravata. Vamos lá, uma experiência de viagem ainda melhor espera por você. Conheça os novos ônibus Double Decker da TTL Transportes. Equipados com poltronas super confortáveis, serviço de bordo, kit lanche, tudo que você precisa para viajar tranquilo para Punta del Este e Montevidéu, no Uruguai. São 2 andares de puro conforto e segurança para você. Compre suas passagens em ttl.com.br e aproveite a melhor maneira de viajar entre o Brasil e o Uruguai com a TTL. 12h53, 25,5 a temperatura aqui no Morro Santo Antônio, em Porto Alegre. Na Sinoscar você encontra o Chevrolet perfeito, o melhor atendimento e a melhor negociação. Além de serviços de manutenção, tudo em peças e acessórios genuínos da marca. São modelos novos e seminovos, com taxa de financiamento que cabem no seu bolso. Visite uma das 8 lojas do estado. Faça um test drive e prepare-se para ter a melhor experiência dentro de um Chevrolet. Sinoscar sempre perto para você ir mais longe. Se beber, não dirija. Vamos ao intervalo, na volta tem mais, tá certo, né? É um break agora, isso, né? Estamos substituindo o Bagé aqui, então a gente vai se adaptando ao programa. 12h54 é hora do intervalo, vamos a ele, na volta tem mais. 12h59, 25,5 a temperatura aqui no Morro Santo Antônio, em Porto Alegre. Material elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede você encontra na ABT. Pó Pelotense, há mais de 100 anos de qualidade e tradição, cuidando de você e da sua família. Sinoscar, compromisso com o melhor negócio. Pensou qualidade, usou cimento Cauê, um produto Intercement. 12h59. A temperatura 25,5, informando ar-condicionado da Daikin, Anadu Frio, Voluntários da Pátria, 3303. Do Rio Grande do Sul ao Pará, você encontra ouro e prata. São mais de 400 destinos espalhados pelo Brasil para você conhecer e aproveitar. Viagem de ônibus com todo o conforto e segurança, curtindo Wi-Fi, água mineral e um aplicativo com catálogo de filmes incríveis. Ouro e prata, tudo para você chegar bem. Acesse ouroeprata.com. Conheça nossos destinos e benefícios. 13h, marcou o eletrônico da Bandeirantes. A gente meio que passou assim, olha, eu entendo até que seria um assunto que poderia levar uma discussão maior. Antes, lembrando que nós estaremos de volta no Donos da Bola amanhã. Amanhã nós estaremos retornando porque estão jogando Itália e China pelo Mundial Feminino. A Bandeirantes está acompanhando. Aliás, ontem até num programa em rede nacional, muitos elogios à concorrência. Vocês sabem que eu não adoto esse tipo de postura, mas uma coisa que me incomoda muito é a injustiça, né? Ressaltando que agora o futebol feminino passou a ser conhecido. Não, gente, a Bandeirantes está acompanhando os jogos da Copa do Mundo, e a Bandeirantes sempre incentivou o futebol feminino. Isso foi um projeto que foi criado na época do Bandeirantes, o canal do esporte, com o show do esporte do Luciano do Vale. Né? E ali se tinha o futebol feminino, ele estava engatinhando, ele ainda carece de um pouco mais de estrutura, né? E o Luciano do Vale foi um cara que foi um inovador. Ele conseguiu transformar o basquete no Brasil em um esporte popular. Até me fiquei um pouco impressionado com o que disse a Hortência lá, porque acho que poderia reconhecer também esse trabalho feito pelo Luciano do Vale, né? E o futebol feminino, nós tivemos Dente de Leite sendo transmitido pela Bandeirantes. Agora tem o brasileiro aí também, né? Futebol feminino, que a Bandeirantes está, não é questão de defender bandeira, mas é uma questão de justiça, e eu acho que a gente tem que reconhecer, né, numa visão empresarial, de levar, por exemplo, para um estádio de futebol um jogo de voleibol, e a partir dali tornando também o voleibol
um esporte popular, né? Uma identificação maior que a gente passou a ter com o voleibol se habituou, né? Hoje esse projeto tanto deu certo, esse projeto do Luciano do Vale, que se a gente analisar hoje os canais que trabalham com esporte em TV a cabo, na verdade é uma ampliação, né? Num período muito maior daquilo que o Luciano tinha já como ideia em relação à divulgação do esporte. Então eu faço esse reparo, né? Eu acho que por um dever de justiça isso deveria acontecer, porque gratidão é um sentimento realmente que as pessoas esquecem, né? Ou muitas vezes não tem. E outro ponto que eu queria falar é que virou uma grita, eu também concordo, é um jogador que está aparecendo bem, mas será que essa grita pelo Everton é só por um critério técnico? Olha, o Everton é um jogador que ele tem demonstrado que ele é diferente. E esse fator diferente, que é subjetivo, claro, ele atrai. Porque quando tu tens jogadores como o David Neres, por exemplo, que é um jogador que não é diferente, é um jogador que está super adaptado a um esquema na Holanda, e quando foi chamado para ser o diferente aqui na seleção, ele mostrou que ele não é diferente. Pelo lado errado. Talvez pelo lado errado. Sempre tem essas ressalvas aí que são importantes mesmo. O Everton não. O Everton é um jogador que ele entra e ele te traz uma situação diferente. O Everton pode desequilibrar porque ele tem características únicas. Coloca o Everton pelo lado direito, ele não rende a metade do que ele rende pelo lado esquerdo. Por isso que eu creio que ele valha tanto, que ele é a bola da vez, como tu te referisse aí, né? É que a minha colocação, eu ia explicar e acabei não explicando. Na verdade, eu formulei mal, eu formulei mal a questão. O Everton está sendo criado agora como o produto da seleção brasileira. E o produto da seleção brasileira, nós sabemos, era o Neymar. Será que o Neymar se queimou tanto com tudo que está acontecendo que agora os caras estão meio que dando uma geladeira no Neymar, e o Everton, como surgiu e apareceu bem, ele está virando o novo produto da seleção brasileira? Mas não é hoje produto da seleção. É só técnica, a avaliação que se faz ao Everton? Acho que não. É uma questão lógica. O Neymar hoje não é produto da seleção brasileira porque não está. Se tivesse, o Neymar tem uma visibilidade maior. O extracampo não interferiu, César? Esse problema que ele teve aí, embora... Né, ele se machucou, né? Ele se machucou. Se ele não tivesse machucado, ele estaria jogando. E talvez estivesse bem. Isso olha aqui, ó. O Anderson Oliveira disse o seguinte: seja mais claro, Daniel. Fala que a concorrência adotou o Everton como novo queridinho. O Anderson Oliveira do Paraná. Não, é que o Everton não é só a questão da concorrência. Eu tô botando a imprensa no geral, ele virou um novo produto. A grande crítica que eu faço à seleção brasileira e ao processo que o futebol brasileiro está passando, muito mais do que a seleção brasileira, isso também se reflete em alguns clubes, em alguns trabalhos, em alguns não, em muitos, é a industrialização e a automatização dos jogos, dos times de futebol. Tu vai entrar num ponto que eu queria colocar. O que acontece hoje? A gente não permite e não gosta mais da improvisação. César, vamos devagar. Não, futebol é que não deixa. Vamos devagar aí. O César tá olha o Liverpool com o Mané, com o Salah. Perfeito. Olha o Firmino. Olha o Messi. Olha o City. Então eu não concordo com isso. Eu vou fazer uma colocação assim. O Everton o futebol é que não permite mais que tu tenha essa individualidade tão jogador exacerbada. O Everton hoje, ele faz aquilo que ninguém faz na seleção. O David Neres faz no time dele, só não fez porque botaram no lado errado. Não, eu concordo. Bota o Everton de ponteiro direito e vê se ele faz a metade do que ele faz. Claro que não. Claudião, eu concordo. E esse talvez seja o erro do Tite. O Tite está muito nessa questão do conceito do futebol europeu e tirando a brasilidade, será que tá certo, sei lá, dos nossos jogadores, tá? Eu não posso trazer um cara do Ajax. Agora deixa eu só te perguntar o seguinte. Que ele deu? O Everton tá fazendo mais isso, porque ele é o único jogador hoje titular que joga no Brasil, o resto tudo joga fora. Ele só faz isso porque ele joga aqui? Não, porque ele tem características e essa característica ainda é nova para os adversários. Eu acho que vão matar ele na Europa, vão começar com... Ele vai jogar muito, mas vão mandar ele para de driblar. Vão dizer, quando tu ficar no mano a mano, vai! Eu não concordo. É assim que eles fazem. Eu vou usar outros exemplos aí. O Dembélé foi contratado porque sabe fazer diferente, apesar de eu não gostar. O Hazard
é um jogador que faz completamente diferente do que faz toda a mecânica do time dele. A França tem o Mbappé que faz diferente. O que foi contratado pelo Real Madrid, aquele Jovic, tem o Coman, a mesma coisa, menino. Coman que joga. Eu creio assim, eu creio que os jogadores continuam jogando o mesmo que jogavam. Claro. O que difere, o que é? Tem treinadores que têm conceitos de futebol que não privilegiam isso. E aí acontece o que a gente vê com o David Neres, por exemplo, que o Claudião coloca bem. E eu desde o início estou dizendo, o meu ataque seria David Neres, Firmino e Everton. Cada um na desde sua, o início onde eu a falo sua isso. característica tem rendimento, cara. Porque se o treinador coloca o Richarlison do lado do Firmino, ele não vai poder jogar com o David Neres na direita. Então são conceitos de bola que o Daniel colocou bem. Mas então o bota Tite o Everton que joga pela esquerda. Mas é o conceito do Tite. O conceito do Tite é esse aí. Ele monta um time dentro do que ele imagina e larga o Neymar para fazer o que o Neymar quer. Faço uma pergunta. É o que ele está fazendo. Faço uma pergunta. Esse uso indevido e equivocado do David Neres, com o sucesso dele no Ajax e na Europa, será que não capou a chance desse menino se tornar um grande jogador, ainda mais do que ele já é? No instante que tu bota numa função onde ele não sabe jogar, que ele não joga, ele entorta todo, quando lá no time dele, que nós aqui babamos pra ver. Lembro de dias aqui que a gente dizia, tomara que termine para nós ir ver a UEFA Champions League, que é o Ajax hoje. Pô, nós quantas vezes aqui, cara, pra ver o quê? O show do cara, tá? Do Sérvio, aquele que joga lá na frente. Eu ia dizer agora. Tá? A gente já viu o quê? Os diferentes. Tu vê o que é importante um treinador que achou a função do Tadic. O Tadic, que era um meia, passou a ser um 9 falso, como diz o César Cidade Dias, e consagrou-se, como já dizia o nosso amigo. O time encaixou. Mas César, mas o que é isso, César? Não tô falando disso. César, isso é casamento de característica, que é o dom que o futebol... Sabe por que eu não tô falando disso? O David Neres faz isso no Ajax, tá? E tu vai dizer que, então, que o David Neres foi escalado corretamente pela ponta esquerda? Corretamente? O David Neres faz isso. Ninguém proíbe ele de dar drible, nem no time dele. O David Neres faz isso no Ajax. O único jogador com jeito brasileiro de jogar que a seleção brasileira tem hoje é o Everton. Não, o David Neres joga igual no Ajax. Na seleção brasileira não, Claudião. Porque ele jogou pelo lado errado. Tá, eu sei, jogou torto. Claudião, nós estamos falando Bota o Everton na ponta direita e vê se ele rende. Nós estamos fazendo a mesma coisa, só que eu estou fazendo uma crítica só em relação a essa robotização que tem na seleção. E eu não concordo. Tem uma robotização na seleção brasileira. Não concordo. É que lá os caras jogam com uma responsabilidade de não só pegar bola e sair driblando. Tem outras responsabilidades que culturalmente aqui a gente não cobra. Se o Everton tivesse jogando no Manchester City convocado, ele ia ficar inibido de driblar. Que inibido? Ia ter uma forma de impedir que ele driblasse. Tá louco? Ele ia pegar a bola e ia passar mais por cima porque a confiança estava exageradíssima. Mas não é isso que eu tô falando. Tô falando o conceito da seleção brasileira. Tu acha que o conceito da seleção brasileira tem um jogador que dribla como o David Neres e ele não dribla. Ele não dribla porque ele não tinha Mas o Everton como, faz isso. Ele tá jogando há horas lá. Tu já ouviste uma entrando entrevista? pelo lado esquerdo, perna esquerda, tá? Tu acha que o seu Guardiola, no time que todos nós achamos que era o melhor time, proíbe os caras dele de driblar, de partir pra cima, quando os caras partem toda hora pra cima? Olha aqui, ó, Claudião Sopra, se estivesse no lugar do pastor Tite, seríamos abraço do pai de Ipanema. Quem é que vai proibir o jogador de ir pra cima quando ele tem 1 para 1? Ninguém. O que tu diz? Se tu olhar e tu vê que tem um te marcando, um na cobertura de um lado, ou na cobertura do outro, isso é o significado grandioso de que tem no mínimo 2 nossos livres para receber a bola. No instante em que eu atraio 2, 3, tem gente do meu time livre. O sucesso é garantido se eu der o passe pra ele, é diferente. Mas no mano a mano ninguém proíbe. O conceito eu não entendi o que o César quis dizer, então. O conceito de César tá contra mim, rapaz. É isso? Ele quer me machucar, quer me judiar hoje. Conceitualmente hoje, o futebol brasileiro prefere fazer as seguintes constatações, e esse discurso está chegando nos jogadores. Que é o quê? É só ouvir a entrevista do Tite no pós-jogo. O Tite salienta a capacidade de recomposição, a força das duas linhas, a intensidade do time sem a bola, a recomposição e as transições. Só ouvir. E não tem em nenhum momento da entrevista
ou em grande parte do momento da entrevista, o seguinte: nós temos que criar uma situação para deixar o Everton mano a mano com aquele lateral lá. Porque se ele cair no lateral lá, ele vai dentro dele. Não, mas sinceramente, eu acho que o Tite não cria uma mecânica de jogo para deixar o Everton de mano a mano. Eu tenho certeza que ele cria. Como deveria criar por Neres do outro lado, que no time dele ele pega e parte para cima e parte. Eu tenho certeza que ele cria. Eu tenho certeza que ele cria, eu tenho certeza, e o jogo mostrou isso, que ele criou. Ele pegou um lateral duríssimo, que foi o Advíncula. E rápido. Isso. E ele ganhou metade das bolas e perdeu metade das bolas. Ele ganhou o jogo, né? Quem ganhou o jogo? O Everton. Não, o jogo foi o goleiro do Peru. Não, ele ganhou o jogo. Quem ganhou o jogo foi o Everton. 3 Everton. galos. O Peru tomou galo. Essa é boa. Não, o segundo tempo foi um passeio, concordo. Mas quem entregou o jogo foi o goleiro. Mas é que a Como é que partir... ficaria a volta do Neymar com boa com essa pergunta. formação? Com o Neymar vai jogar no lugar do Coutinho de meia e tá pronto? Vocês estão brincando? Perfeito. Neymar vai ser... O Everton é banco do Neymar, o que é isso? Se o Everton continuar crescendo desse jeito, joga os dois juntos. Acho que não. Que isso, o Everton Olha, é mais fácil ele tirar o David Neres do que o... Sabe, o Daniel fez um comentário antes, eu acho que tu tem razão num aspecto, não sei se é isso que eu entendi. O Everton hoje é um bálsamo para a ausência do Neymar. Sim. Porque nós todos... Vamos comparar o Everton ao Neymar? Não, parei, não é isso. Não é isso, nós cara. Estávamos dependentes do Neymar, certo? Hoje, é um fato novo. De certa forma, eu considero o Brasil também dependente do Everton. Porque quando o Everton não joga, o time do Brasil é tão previsível. Burocrático. É. E aí eu tô contigo, Claudião. Quando o Neymar voltar, tira aquela falsa baiana do Coutinho, bota o Neymar ali. Só uma passão por cima deles. E eu acho que o time melhora muito, hein? Eu acho que o Neymar pode jogar por dentro, mas não na do Coutinho. Ele pode jogar por dentro. Eu tô fazendo uma relação, tá, de segundo atacante. Segundo atacante, tudo bem. Não tem problema nenhum. Meio campo eu não consigo. Mas o Tite joga com 3 atacantes, tio. Sim, eu acho que aí vai que jogar tá. do Firmino. Everton, Nilmar, David Neres do lado direito e vamos deixar. Já que tu diz, tu com essa sabedoria toda, o Paquetá tá? No lugar do Coutinho. Com essa sabedoria toda, já que tu dizes que não dá para o Neymar ser o meia, vamos fazer o Firmino jogar como joga no Liverpool de meia? Fazendo o ponta de lança, o enganche, descendo o Neymar lá na frente, te serve nosso, assim? Gol nosso, gol da Itália. Gol da Itália. Gol nosso lá. Como nosso quem? Da Itália, não, rapaz. É teu, não eu nosso, sou, não. Eu sou oriundi, rapaz. Ah, tu é oriundi, eu não sou, eu sou basco. Ô, Paulete, eu sou basco. É basco, é isso. 1h mais 14 minutos e meio, 25,6 a temperatura. A minha bronca é o seguinte, é o conceito do treinador, e eu defendo o Tite, mas é o conceito do treinador. A seleção brasileira perdeu a sua irreverência na forma de jogar e o Everton é o único jogador que faz isso. Mas não é o treinador que diz os que outros não pode fazer? driblar. Claro que não. Ô, Daniel, por amor de Deus, Daniel. É que hoje tu não fica mais no campo. Por amor de É que Deus, hoje Daniel. tu não fica mais na lateral do campo. Porque quando entrava o atacante, tu ia perguntar pro cara, e aí, qual é a orientação? Marcar o lateral. Eu achei que era marcar gol. Ô, Daniel, tu sabe Não é isso, não. o Tite já começa na convocação. Tem situações, cara. Olha aqui, ó. Todo jogador sabe, mano a mano, tu tem que partir pra cima na área de ataque. Ou seja, no terço ofensivo, tu vai partir pra cima porque o risco se tu perder a bola não é nenhum pra nós. Bom, mas não me parece que essa seja uma orientação. É muito É mais que o outro time não deixa. Não, Daniel, olha aqui, ó, eu concordo contigo no aspecto. Se tu olhares a convocação do Tite, na convocação ele já deixa claro que a questão individual é a menor preocupação dele. Sim. Porque ele, de todo esse time que tem aí, tem 2 jogadores só que fazem uma diferença com a bola no pé se tiverem condições. No mano a mano. É o Neres e o Everton. Que são os que partem pra cima e definem no 1 para 1. E ele, eu acho que tu está correto, o conceito do Tite é um conceito que não privilegia isso, porque Claro, ele isso aí, tem esses isso jogadores e ele não escala, Não ele explora. escala um só. Tanto que ele só botou o Everton quando o David Neres fracassou. Fracassou porque estava do lado errado. Cada Seja vez que ele levava pra dentro, que é o forte dele, cai no pé direito, que ele não sabe ele nem subir no bonde. insiste com Eu o vou dizer Richarlison. mais, tá? Pouco importa, porque agora é titular e que bom que tá toda a mídia em cima dele. Ele entrou por uma necessidade, não teve coisa nenhuma de convicção. Entrou pelo seguinte, não tá dando, então vai tu lá, ó. Assim e aí deu certo. Assim como ele tem uma convicção que
que eu não gosto, todo mundo sabe, ele gosta do Coutinho, por exemplo. É um jogador que eu respeito, óbvio que o Tite sabe mais do que eu de futebol. O Tite gosta muito do Coutinho. No meu time eu nem convocaria o Coutinho, eu jogaria o Paquetá, né? Mas ele tem essa convocação, essa convicção também com relação ao desempenho individual. Ele leva só 2 que pode quebrar a linha com jogada individual e escala um só. Quer dizer, não é o padrão de jogo dele. É ruim para nós, né? Porque a gente tem jogadores para isso. É ruim porque tu acaba interferindo numa carreira de um menino do Ajax que lá joga pelo lado direito, é consagrado, os caras abrem para dar para ele partir para cima, junto com outros parceiros, fazendo uma função pura de característica individual, que a que o Everton tem. Partir para cima. Só que o Everton, se joga pelo lado esquerdo, ele dá o tapa no fundo, tchau. Ele entra para dentro, chuta. Por quê? Porque ele tá do lado esquerdo, porque ele é destro. Bota ele jogar de ponteiro direito, ver. Os caras vão dar o fundo para ele não vai entrar para dentro nenhuma vez, porque não tem aonde usar. 1h mais 18 minutos, 25,6 a temperatura aqui no Morro Santo Antônio, em Porto Alegre. Futebol feminino tá dando 1-0 para a seleção da Itália. Você está ligado aqui na Bandeirantes, no Toque de Bola. Nós temos muitas mensagens aí. Buenas Grande Paulette fez a leitura correta da convocação do seu Adenor Bach. Entre o Pastor e o Papa eu fico com a Argentina. É o Caco Garcia, tricolor da Gema. Obrigado, Caco. Boa tarde. Sobre a foto da excursão de 75, tem torcedores do Internacional postando dizendo que é o falecido Vacaria ao lado do Claudião. É o Lula. Mas acredito ser o Lula. Abraços do Tofanello. Vamos aos nomes de quem estava na foto. Então. No canto direito está o Tadeu Bauru, centroavante, antigo aqui do Inter, já falecido, que o Deus o tenha. Depois tem o Lula, depois estou eu com aquela jaqueta de pele branca, pele falsa, claro. Tá? O Claudio Miro e o Falcão, aquele loirinho com os cabelos encaracolados. Vamos lá, deixa eu ver aqui, tá explodindo mensagem. Deixa eu ver aqui. Boa tarde, Daniel. A partir do momento que o Everton é o único titular que joga no Brasil, automaticamente a identificação com o jogador é maior. Isso é bacana mesmo. O povo tá cansado de jogador estrelinha que chega fingindo estar falando no celular para não tirar fotos e, além disso, está jogando bem. É o Cássio Amaral de São Leopoldo. 1h19, toque de bola aqui na Bandeirantes, vai ao intervalo e retorna para o último bloco. Lembrando, a Itália vence a China no Mundial Feminino, na Copa do Mundo Feminina, 19h20 do primeiro tempo. 1h mais 22 minutos, 25,6 a temperatura aqui no Morro Santo Antônio, em Porto Alegre. Material elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede você encontra na ABT. Pó Pelotense, há mais de 100 anos de qualidade e tradição, cuidando de você e da sua família. Sinoscar, compromisso com o melhor negócio. Pensou qualidade, usou cimento Cauê, um produto Intercement. 1h22, 25,6 a temperatura. Ar-condicionado da Daikin é na Du Frio, Voluntários da Pátria, 3303. Passamos pouco num assunto que penso, né? Talvez possa estar equivocado aqui, aí se os amigos acharem tá de boa. Mudaremos a pauta. Agora, essa contratação do Montoya aí, um negócio impressionante, né? Foi um erro estratégico, né? Foi um erro. Só um pouquinho. O Grêmio contratou um jogador com uma convicção. Assim como o Marinho. Né? Nós mostramos aqui no início do programa, e assim como 200 contratações dos clubes aqui. Quantos jogos inteiros o Montoya fez? É mais uma. Não, mas ela não pode ser tratada como mais uma. Por que não? Acho é mais uma. É um jogador que veio emprestado que deu errado. Como o Trellis. Não, mas ele foi. Mas quanto como o próprio Viseu. Como o Fabinho, que tu citasse. Como o Marinho. Como o André. Como o zagueiro lá, o volante, como é que é o nome do volante? O Anselmo, e assim vai. O Anselmo não deu errado. O Anselmo jogou bem. O Anselmo não foi um mau volante aqui no Inter. Ele joga mais que o Lindoso como volante. Eu sei, só que aqui no Inter não jogou, tanto é que o Inter emprestou pagando salário para o Sport. E depois foi vendido, né? Não, é que eu quero dizer o seguinte, essa política, nós falamos isso no início do programa, o Montoya é mais um caso da política
que se faz futebol no Rio Grande do Sul. A posição do Montoya é a mesma do Arangues? Vamos contratar 15 nota 5 para que um deles dê certo. Qual é a posição do Montoya? Ele é um Arangues? É volante por dentro. Vem cá, mas para aí. Ele é um segundo volante, não um volante defensivo. Então, não defensivo. Então o Grêmio usou ele mal é um meio-campista. O Grêmio usou mal ele todo Ele é tempo. meio-campista. A origem dele é meio-campista então de organização. Olha o que o Paulete está colocando. As informações aqui, ele vinha aparecendo bem nos treinamentos, logo chegou, impressionou e tudo, tá? Então eu vou perguntar o seguinte, quantos jogos o Montoya jogou como titular? 2. Não me lembro. Ele teve 12 jogos. Na estatística são 12 jogos. A maioria entrando no meio do segundo tempo ou no segundo tempo e muito pouco começando. Em que função? Olha, aí é que tá. Aí jogou pelo menos em duas. O número de jogos não me preocupa. Em que função que ele jogou? Todas que jogou aberto. Na dele, quantas vezes? Considerando o que na dele, segundo volante. Para mim, a posição dele é volante pelo lado direito, ele joga na do Maicon. Uma pergunta para vocês. Vocês acham que ele não foi aproveitado na função dele pelo crescimento do Matheus? Se o Matheus estivesse bem, o Grêmio não teria trazido ele. Ser. Ou do Jean-Pierre. E se foi isso aí, o Grêmio também não cometeu um erro tão grande, né? Porque o Matheus não tinha acontecido ainda. É o risco de acertar, o Grêmio fez a avaliação de que ele fosse um jogador da extrema e ele não é. Na minha visão é isso. Sim. Eu acho que o Renato fez um desenho. O meu meio-campo será Michel, Maicon e Montoya na função do Ramiro. Eu acho que ele fez esse desenho. Não, se ele tivesse feito esse desenho e testado eles durante algum tempo... Não, só que o Matheus Henrique apareceu. Mas aí apareceu o Matheus. Sim, mas não compete. Eu não estou dizendo. Assim, ó, se ele jogar por dentro, tá? Tu tem que tirar ou o Matheus ou o Maicon. Isso, não tirou. Senão tu fica sem volante. Não pode. O Matheus tem que jogar. Então, e o Maicon também tem. Mas é que eu penso um pouco diferente dele. Por enquanto ainda tem. A minha forma de pensar, ela tá errada. Se tu contrata o jogador, tu tem que testar o jogador para ver se ele vai te dar a resposta. Tem que testar na função dele, para ver se ele tem resposta ou não. Mas é que às vezes eu concordo. Se tu contrata e não sabe qual é a função que ele vai desempenhar no time, gente, é um erro, né? Não, tu sabe, só que tá ocupada. Teoricamente, tu tem que saber. Agora, a prática, ela não funciona assim. A gente pega, e por isso eu vou fazer a insistência do início do programa, dessa necessidade de se colocar jogadores nota 5 aqui. Mas o Montoya não é nota 5, César. Aí é que tá, eu tô com o Paulete. Não é nota 5, César. Ele é nota 5 agora. Não, mas vem cá, nota 5 é o Matheus Henrique. Não, quando ele foi contratado, ele não era 5. Tu vai dizer que o Matheus Henrique é do nível do Arthur? O Arthur é nota 8. Eu acho que o Matheus Henrique, logo ali na frente, vai ser melhor. Não, eu também acho. O Matheus Henrique o Arthur é nota 8, vamos dizer assim. Se o Matheus Henrique é nota 5, o Montoya é nota 2. Qual é a nota do Arthur? Nesse teu critério? Depende. O Arthur, pra mim, é um jogador que ele é de ponta. Tá, mas dá uma nota pra ele. Ele é de ponta. Ele é jogador da primeira linha lá do jogador. Entre 9 e 10. Entre 9 e 10, o Arthur. Não tô falando de craque, não. Mas é que o Montoya não é tão ruim assim, César. Mas o Montoya é o quê? O Montoya é o jogador que fez um bom campeonato com o time do Cudê lá no São Lourenço de Almagro. Aí ele foi pra mais 2 clubes, não jogou em lugar nenhum. Aí veio jogar aqui. O Jeromel não jogou nada fora também. Mas aqui jogou, a gente viu. Mas é isso que eu tô dizendo. O Jeromel foi dado oportunidade para ele. Então tu tá concordando? Esse é o jogador que quando encaixa tudo, ele joga. Mas o Jeromel quando veio, tudo, ele não joga. O Jeromel quando veio era nota 5 também. Aí ele teve oportunidade. O Montoya não é nota 5. E o Jeromel também não era nota 5. O Montoya é nota 6, 7. Ele é bom jogador, cara. O Edenilson, quando veio para o Internacional, que nota era? Quando ele chegou, ele era nota 5. Nota 5, né? Hoje ele não é mais. Mas aí, teve um treinador que achou o lugar dele e tal. Isso. O problema para mim... Mas tu tá concordando comigo? A gente tá falando a mesma coisa. Então, tá certo. Então, o problema para mim é o seguinte, o Renato é que não gostou do Montoya e não deu... Eu não quero defender... Definiu que não quer o jogador. Eu não quero defender nem A nem B. Ele veio e na função dele se achava que não teria alguém para ocupar. E quando ele chegou, alguém surgiu na frente e ocupou. Aí ele foi testado em outras funções e não respondeu. Me desculpa, isso não pode ser desculpa. Como que não? Não pode ser desculpa. Se ele foi contratado é porque o Grêmio sabia que ele tinha que receber as oportunidades. Mas aí o Matheus Henrique apareceu, o Maicon firmou e ele ficou tendo que fazer a função do lado e ele não conseguiu. Mas o Matheus já estava aqui, né? Então não, mas o Matheus estava aqui, mas não era nada definido que ia dar certo.
Não, eu sei, mas é que tanto que ele fazia parte, tanto que o Mateuzinho fazia parte, o Paulete, Mateuzinho fazia parte daquela turma que foi crucificada pela participação equivocada. Tá bom, só que é o seguinte, se tu contrata o Montoya, por que tu contrata... Aí eu não boto o Matheus Henrique. Não, para aí, Claudião, deixa eu terminar. Mas é a mesma. Por que tu contrata o Montoya? Se tu contrata o Montoya, presume-se que tu contrata para ser titular. Certo. Se ele recebe uma boa sequência de jogos, inclusive nós falamos não isso te aqui, dá né? resposta. Exatamente. E aí entra o Matheus Henrique e se firma. O Matheus firmou antes disso, esse é o problema. Daniel, a Ali questão não é tinha exatamente espaço essa. para ele. Eu vou fazer a seguinte comparação utilizando o lado vermelho. Não vamos esquecer que o nós lado falamos vermelho. que o Montoya viria. Quando tu contratou o Wellington Silva, tu pensou no quê? O Wellington Silva? É, o centroavante, esse, o homem da extrema do Inter. Quando eu vi isso, não vai jogar. 1h30. Bom, 1h30 marcou o eletrônico da Bandeirantes. Agradeço a audiência. Amanhã tem mais. Amanhã a gente debate muito mais aqui no Toque de Bola. Ficamos por aqui. Vem aí o Rádio Livre. Fique ligado aqui na Bandeirantes.